Olá! Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Miguel Nicoleles, que vai estar conosco nessa conversa, refletindo sobre a produção científica, tecnológica no Brasil, os nossos dissabores e as nossas esperanças. A Eleonora vai apresentar. Ele, claro que você o conhece, é um dos maiores cientistas do mundo hoje, certamente o maior cientista brasileiro vivo. A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes. Antes, eu quero te convidar para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, como também compartilhando essas reflexões com seus amigos, divulgando essa entrevista nas suas redes sociais. Se você quiser voltar a conversar sobre o tema, a entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. O endereço é Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas, youtube.com/c, Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. Tudo ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Nicoleles, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, no nosso estúdio caseiro, mais uma vez aqui para falar de Brasil, de ciência. Acho que eu não preciso falar quem é o Miguel Nicoleles, como já dissesse, é um dos maiores cientistas do mundo, e está aqui muito... É uma pessoa muito crítica da situação brasileira, das ameaças que o Brasil está sofrendo, e que tem um trabalho sensacional chamado Walk Again. A gente queria começar falando desse trabalho, que é um trabalho, enfim, revolucionário aí no campo da ciência, no campo da medicina e da ciência. E o Miguel desenvolveu esse projeto com um grupo, e que esse projeto está sempre tendo novidades e coisas mais importantes. Eu queria que você começasse, Miguel, nos contando o que é o Walk Again e o que vocês estão descobrindo que está fazendo as pessoas andarem novamente. Bom, primeiramente, muito obrigado de novo pelo convite, né? Minha terceira vez aqui, está sempre um prazer, e é sempre muito bom estar no Brasil e poder falar tanto do Brasil como da ciência brasileira, né? O Walk Again foi esse projeto Andar de Novo, né? A gente em português aqui, que foi criado com um consórcio internacional, que na época envolveu mais de 150 pessoas de 25 países, primeiramente para desenvolver, a ideia inicial era desenvolver novas técnicas de reabilitação para pacientes com lesão medular. E no começo a gente planejou e fez, né, uma demonstração da abertura da Copa do Mundo. O Juliano Pinto usou um primeiro exoesqueleto de membros inferiores controlados pela atividade do cérebro diretamente. Ele era um paraplégico de nível alto aqui, né, T4, e que conseguiu não só dar o chute na Copa, mas tanto ele como os outros 7 colegas que participaram, outros 7 pacientes, se transformaram num símbolo para nós, porque primeiro eles aprenderam a usar essas novas técnicas de neuroreabilitação, eram todos capazes de dar aquele chute em 6 meses, né? Mas o que nos surpreendeu logo depois da Copa foi a descoberta que eles estavam tendo uma recuperação funcional neurológica que ninguém tinha descrito na literatura. E nós continuamos a acompanhar eles até agora, recentemente, até o final de 2018. E em 2016 nós publicamos um trabalho pela primeira vez mostrando a recuperação de movimentos, sensibilidade, controle de bexiga, funções intestinais, né, que eles começaram a recuperar abaixo da lesão. Esse artigo foi notícia no mundo inteiro, foi talvez o artigo científico brasileiro mais noticiado na história, né? O nosso vídeo foi visto por 93 milhões de pessoas no mundo, e nós ganhamos vários prêmios desde 2016 até hoje, ou desde a Copa de 2014, até começou com o prêmio da maior sociedade de engenharia americana, de novas tecnologias emergentes, que eu recebi na China em 2015, e culminou agora em março com o prêmio do Bell Labs, né, que é o laboratório talvez mais conhecido privado dos Estados Unidos, que foi criado pelo Graham Bell quando ele criou a empresa de telefonia dele, né, onde ele basicamente perenizou a pesquisa de ponta computacional, e da onde foi os circuitos digitais, o transistor, a teoria da informação, né, do Claude Shannon. E eu tive a grande honra de receber o prêmio Claude Shannon, que em homenagem ao criador dos circuitos digitais e da teoria da informação. E eu fui receber em março, e logo depois de receber o prêmio lá em New Jersey,
na sede, né, original do Bell Labs, que é uma coisa sensacional, porque você tem um museu de tecnologia que vai desde a criação do telefone até o laser, a descoberta do ruído, background, né? Logo depois, agora em maio, nós publicamos o nosso trabalho definitivo, né, mostrando que não só que todos os pacientes recuperaram mobilidade, todos, né? Em novembro, nós publicamos um trabalho clínico gigantesco, várias páginas, né, mostrando que todos tinham recuperado o controle motor abaixo da lesão, sensibilidade. Que sensacional. Mas nesse trabalho em maio, nós mostramos 2 pacientes andando sem o exo, porque eles recuperaram tanta mobilidade que nós somos capazes de usar uma tecnologia não invasiva de estímulo elétrico muscular, que nós desenvolvemos em colaboração com um grupo na Suíça, que eles não precisavam do exo. Eles controlavam com a mente esse sistema de estimulação e com um carrinho desses de apoio, carrinho de $10, né? E com apoio para suspender o corpo e manter 50% do peso no chão, né? Eles conseguiram andar autonomamente. E esse trabalho saiu. Paralíticos andando. Isso, e foi o Walk Again, a andar de novo. Ele cumpriu a sua profecia, né? Que a gente dizia sempre, aqui foi vocês lembram, na época da Copa, aqui em São Paulo foi um terror, porque todo mundo, a grande imprensa atacando a gente de tudo que era lado, né? Porque, imagine, andar de novo, paraplégico. Bom, eles andaram. E agora, o nosso sistema de reabilitação está se espalhando pelo mundo, né? E nós queremos agora adaptá-lo para outras patologias neurológicas, por exemplo, derrame, né? E nós já temos uma nova terapia, que já tem mais de 100 pacientes no mundo que usaram, que foi lá do laboratório da Duke, para Parkinson. Então nós estamos começando a abrir o leque de uma maneira... E se você for pensar, os últimos dados da Organização Mundial da Saúde em Genebra mostra que 1 de cada 7 habitantes da Terra tem algum tipo de problema neurológico ou psiquiátrico. Ou seja, 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem, e na grande maioria os tratamentos são paliativos, não existe um tratamento definitivo. E o que a gente descobriu, é um trabalho que está para a gente publicar a qualquer momento, nós descobrimos uma reorganização do cérebro como um todo nesses pacientes. Não foi só na medula espinal. O que vai ser um choque na literatura especializada, porque nós vimos que todo o cérebro desses pacientes se readaptou ao fato de eles estarem sendo treinados com a combinação de uma interface cérebro-máquina e realidade virtual, que alterou a forma como o cérebro planeja o movimento. Plasticamente alterou o cérebro inteiro. São alterações que eu nunca imaginei ver, porque elas não são localizadas só na parte motora. Elas são localizadas nas partes ao longo do córtex como um todo. Quer dizer, o cérebro quase que se readapta, ele autodefiniu, se auto-reorganizou para ter uma nova definição de corpo, uma nova definição do senso de ser, que é um trabalho que a gente também publicou. Esses pacientes readquiriram a sensação de ter um corpo íntegro, né? Porque quando você tem uma lesão medular, o seu cérebro começa a ignorar tudo que está paralisado. Então, se você tem uma lesão cervical, você é só a sua cabeça. A sua definição de ser fica restrita a esse espaço e o espaço ao entorno da sua cabeça. Então, e os estímulos, então, são para modificar essa definição de ser. Nós conseguimos demonstrar que a definição do senso de ser ampliou-se em paralelo à recuperação da mobilidade e da capacidade sensorial dos pacientes. E isso é revolucionário, porque você mostra que a plasticidade cerebral é muito mais ampla do que a gente imaginava até recentemente. Quer dizer, eu passei 30 anos estudando plasticidade cerebral e eu precisei voltar para o Brasil, fazer um estudo clínico aqui, onde eu me formei, né, para ver que a dimensão dessa plasticidade é muito maior. E ela não é, como a gente imaginava, restrita só aos neurônios, à substância cinzenta. Ela inclui as fibras, os nervos que comunicam as diferentes regiões do cérebro. Então, o tráfego de informação é modificado. É como a internet. Se você perde um servidor, a internet remanda, né, reroute, retransmite por outros servidores, como que vai a informação. Faz um novo roteamento. Faz um novo roteamento. Foi isso que nós estamos descobrindo, é um novo estudo que nós estamos terminando. Então, a repercussão está sendo impressionante, né? Eu saio aqui do Brasil para dar palestras no mundo inteiro e nós estamos tentando fazer agora o Walk Again 2.0,
que é ampliar o leque das terapias para outras doenças neurológicas. Então, a gente está querendo, né, ter parcerias aí mundo afora, porque se transformou num troço muito mais amplo do que a gente imaginava, né? E tudo, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque tudo foi feito, apesar das colaborações com europeus, americanos, foi tudo feito aqui, em um laboratório no Brasil, com todo o staff brasileiro, com engenheiros, médicos, profissionais de reabilitação, né, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos daqui, e ganhou o mundo, né? Então, o nosso protocolo já tem um nome, que é o protocolo de reabilitação do andar de novo, quer dizer, já se transformou num troço que é citado, né? O nosso trabalho em 2016, ele já tem quase 170 citações em 3 anos, o que é muito rápido, né? É um negócio explosivo. E eu acho que isso mostra claramente que você pode fazer ciência de altíssimo nível aqui, sem ter nenhum drama, né, de colaboração, de ficar abaixo de ninguém no mundo. É só uma questão de realmente você ter os elementos fundamentais para fazer ciência, né? Que é gente, infraestrutura e dinheiro. Miguel, antes da gente falar mais... Fala. Tem uma pergunta de um internauta aqui que entra no terreno da ficção científica, mas também é legal explicar bem essa questão. O Jorge, não vou conseguir pronunciar o sobrenome dele, mas é Kohlrausch, digamos assim. Ele pergunta, então o cérebro é independente do corpo que ele habita? Não, ele não é independente. Ele funciona em um loop fechado com o corpo. Ele comanda o corpo e ele recebe feedback do corpo. Mas o cérebro mapeia, ele estabelece qual é a definição do nosso senso de ser. Ele basicamente diz quem a gente é e onde a gente termina. Qual é o limite do nosso corpo e onde o mundo começa e onde o outro ser humano aparece. Então, eu terminei o meu livro, essa é uma boa notícia da última entrevista. O livro está impresso nos Estados Unidos, deve sair agora no final do ano. E também terminei a tradução em português, deve sair aqui no começo de 2020. Já tem editora? A editora é Planeta, do selo Crítica, e o título do livro é O Verdadeiro Criador de Tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo que nós conhecemos. Porque ele realmente esculpiu tudo. Né? E nessa tese ele também esculpiu, eu brinco que o nosso cérebro é o Michelangelo da biologia, ele esculpiu o nosso corpo. Cada um de nós tem uma definição, né, de existência física que é um modelo neurobiológico criado pelo cérebro, né? E que é muito fluido. Você consegue mudar esse modelo do nosso senso de ser muito rapidamente. Agora, o que a gente não sabia é que em pacientes que tinham lesões há mais de uma década, lesões medulares, a gente seria capaz de reformatar esse senso de ser, né, a ponto da pessoa dizer para nós, olha, eu estou sentindo agora que eu tenho pé de novo. Ou eu estou sentindo o meu joelho flexionar, mesmo antes do joelho estar flexionando. Quer dizer, o cérebro se adianta. Nós descobrimos que esse senso de self, ele está prevendo até onde a recuperação vai chegar. Quer dizer, quando ele está te dizendo que você tem joelho, a sua recuperação só chegou no quadril. Quando ele está dizendo que você tem tornozelo, a recuperação só atingiu os músculos ao redor do joelho. Mas alguns meses depois, a gente nota que a recuperação atingiu o que o cérebro estava prevendo que ia atingir. Então é uma coisa sensacional, né? É uma abstração, né? O cérebro está criando uma abstração futura, antes mesmo do processo de reabilitação ser culminado. Ele está prevendo até onde vai chegar essa reabilitação. Né? Sensacional. Entre seus pacientes, você teve, até citou na outra entrevista, gostaria de lembrar também, Sim. Uma paciente que pôde ficar grávida. Sim, ela deu à luz a um menino, né? E eu descrevo no meu livro. O caso dela, né? Ela é um caso espetacular, porque ela também era uma lesão de, acho que 14 anos, né? Muito tempo. Uma lesão que já durava, vinha 14 anos, né? E essa lesão, evidentemente, não tinha tido nenhuma recuperação. E ela começou a readquirir não só sensibilidade e controle motor, mas controle visceral. Ela começou a sentir os períodos menstruais, começou a sentir o momento que ela precisava fazer xixi. E nesse ínterim, ela decidiu engravidar. E ela sentiu toda a gravidez. Ela sentiu as contrações,
o chute do neném. Ela não deu à luz o parto normal por causa da osteoporose grande, né, que os pacientes têm no quadril, que é um fator de risco. Ela teve uma cesariana, mas ela experimentou, depois de muitos anos, ela já tinha filhos, mas depois de muitos anos ela experimentou a sensação vívida de estar grávida, de ter um bebê, de estar chutando, né? E quando eu conto essa história ao redor do mundo, né, é uma comoção, porque as pessoas que trabalham com isso sabem. A gente se apega muito à questão motora, e a questão, principalmente motora, né? A paraplegia é uma questão que vai nos olhos de todos nós, mas o que a gente não sabe é que quando você perde movimentos de um nível espinal, né, grande, você está afetando o seu corpo inteiro, do seu sentido de ser, as suas funções viscerais, função cardíaca, função intestinal, funções sexuais. É uma hecatombe. Eu aprendi isso, né, nesses 5 anos. Eu consegui descobrir finalmente a profundidade, o grau de gravidade de uma lesão medular, que é muito mais do que a paraplegia, né? E evoca um grau inclusive psicológico, né, da pessoa, porque a pessoa está vendo o mundo de outra maneira. A pessoa está sentada vendo o mundo e ela se relaciona com outras pessoas numa posição sentada. Então, por exemplo, as áreas que mapeiam o espaço do cérebro são afetadas também, que a gente nunca imaginou. Eu nunca imaginei isso. Isso foi uma descoberta da análise das ressonâncias que nós fizemos dos pacientes, né? As áreas do cérebro que são envolvidas com o mapeamento do espaço exterior perdem volume no paciente que tem uma lesão medular, né? Então, é uma hecatombe global e que, no caso dessa paciente, ficou muito bem definido a mudança na vida dela, que foi a possibilidade dessa recuperação, né, plástica, como você falou, né? Então, e as pessoas sempre se perguntam quando isso chegará a ser possível para a população em geral. Que você tem, claro que isso não depende de você, depende de um sistema complexo, governamental, de saúde pública, mas você imagina que essas descobertas de ponta que você está fazendo possam chegar quando a serem, digamos, desfrutáveis? Eu vou te contar algo que eu acho que eu nunca contei, que era o plano original, em 2012, quando isso tudo foi estruturado, era que, evidente que eu nem sabia onde a gente ia chegar, né? A gente foi descobrindo coisas no meio do caminho, como toda a ciência, né? 90% das descobertas científicas são acidentes de percurso, né? Mas se você estiver fazendo e estiver fazendo na direção correta, você consegue perceber, você tem um gut feeling. aproveitar. Por isso que eu digo, as pessoas dizem que ciência não é arte. Eu discordo plenamente disso. Porque como a arte, a ciência se vale muito da intuição humana. Então você tem um jeitão, você tem aquele feeling, aquele gut feeling, né? Aquele troço que te diz, é essa direção que você tem que ir. E geralmente, se você, né, é bom no negócio, você encontra alguma coisa. Qual era o meu plano original? O meu plano original era desenvolver isso no Brasil do ponto de vista de pesquisa de ponta, e básica, e clínica, e entregar para o SUS. E fazer isso nas discussões que nós estamos tendo no começo do projeto. E, eventualmente, isso pode ser em países como o Brasil, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, que tem sistemas de saúde nacionais, isso seria disseminado pelo poder público, né? Ou seja, esse era o nosso plano original, né? E eu estou conversando em outros países com a possibilidade de fazer exatamente isso, né? Porque a cadeia necessária para você trazer isso de um laboratório para milhões de pessoas, é claro que um cientista só não tem como fazer. Mas se você tem parcerias ao longo do processo, né, que é um processo de múltiplas etapas, você teria essa chance, né? E era esse o nosso sonho a longo prazo, né? Era transferir boa parte desse conhecimento, né, todo o conhecimento, né, para esses sistemas de saúde nacionais, públicos, que são capazes de, né, disseminar isso por um número muito grande de pessoas, né? O número estimado de pacientes medulares no mundo é 25 milhões de pessoas. Se a gente conseguir transportar essa terapia para pacientes com derrame, por exemplo, que é um dos meus próximos passos, eu espero, você está falando de 250 milhões de pessoas. São 10 vezes mais, né? Nós temos, por exemplo, a mesma terapia que está sendo usada para Parkinson, que é semi-invasiva, mas que pode virar não invasiva completamente, que é também estimular a medula espinal. Nós publicamos um trabalho recentemente mostrando que ela funciona para epilepsia crônica.
Bom, epilepsia crônica são 400 milhões de pessoas no mundo. Né? Quer dizer, é muita gente. E um grupo na Califórnia pegou a nossa ideia e testou num grupo pequeno de pacientes com depressão crônica e funcionou. Aí você está falando 500 milhões de pessoas. Então, é uma coisa multiplicadora. Né? E eu acho que a gente encontrou o fio da meada. A gente encontrou uma forma de mandar sinais para o cérebro como se fosse um marca-passo. Né? O princípio é o mesmo. O cérebro entra num regime patológico de atividade que as células começam todas a funcionar juntas, que nem quando o coração fibrila. Quando você tem uma fibrilação cardíaca. O que os caras fazem? Dão um choque, né? Nós achamos, talvez, eu estou escrevendo isso agora, um trabalho enorme que eu estou escrevendo, nós talvez tenhamos achado uma via de acesso para o cérebro, que é a medula espinal, que vai funcionar como um defibrilador cerebral. Porque o que eu estou descobrindo é que diferentes doenças cerebrais se valem de crises epiléticas ou crises de hipersincronia de diferentes territórios do cérebro para gerar os sintomas. Então, se é Parkinson, é o sistema motor que entra nessa crise epilética, é por isso que a pessoa treme, não consegue andar. Se é depressão, é um outro circuito do cérebro que entra nessa crise e aí você tem os sintomas da depressão, né, de humor, de emoções e tal. Mas parece que a crise epilética é o mecanismo único que o cérebro usa para criar os sintomas de uma doença. Depende de que circuito que entra nesse regime. E a gente achou que a medula espinal tem acesso a boa parte do cérebro. Então, por isso que a gente consegue desfibrilar esses circuitos. Né? Então, é uma teoria que está no meu livro agora, é uma teoria unificadora das doenças neurológicas e psiquiátricas com uma proposta de terapia. Que se for, né, metade do que eu estou achando, já beneficiar milhões de pessoas. E a minha ideia, evidentemente, era distribuir isso para o Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Porque na época que eu chamo da Renascença Brasileira, né, que durou pouco, mas foi muito excitante fazer parte dela e vê-la, né, 2002 a 2014, aí as conversas que eu tinha, existia a possibilidade de que todas as descobertas pudessem ser disseminadas, né, para a população brasileira, né? Inclusive eu estou querendo reescrever um Made in Macaíba, eu estou traduzindo para o inglês agora, né, porque eu vou lançar nos Estados Unidos, né, e eu estou pensando em mudar o subtítulo, porque ninguém vai entender construindo uma utopia científica no reino dos tapuias, né, o americano vai ser difícil, né. Então o meu subtítulo talvez construindo uma utopia científica durante a ascensão e queda da Renascença brasileira, né? Bom, nós estamos longe da Renascença agora. Parece que parece que está antes do iluminismo. Nós estamos em Florença na época do Savonarola, né? Pois é. E aí, como é que está assim? A ciência, a educação está um ataque sem precedentes. Né? A coisa mais, eu estava comentando com vocês, né? A coisa mais dramática, mais triste, mais assim profunda, de uma angústia profunda que eu tenho passado nos últimos meses, é receber mensagens no Twitter, ou no e-mail, ou no Facebook de jovens cientistas brasileiros, basicamente desesperados. Gente que eu chamo, né, da geração do Ciência Sem Fronteira, que foi o maior programa. Ninguém fala isso no Brasil, eu me sinto tão agoniado com isso. Eu fui para os Estados Unidos, eu moro lá, fui para a Europa, para a China, para o escambau de bico, o mundo inteiro reconheceu Ciência Sem Fronteira como um dos maiores, se não o maior programa de fellowships científicos do planeta. Foram 108 mil bolsas concedidas. Então nós tínhamos, onde eu ia dar palestra no mundo, eu fui uma vez no interior do Canadá, num lugar, 200 quilômetros de Calgary, no meio do lugar nenhum, uma universidade que ninguém conhece aqui, tinham 5 brasileiros. Eu ia na Harvard, uma vez por ano eu vou na Harvard dar uma aula lá para o curso de neuroprótese lá. Meu Deus do céu, o auditório metade é brasileiro. Eu ia onde quer que seja, tá? E essa juventude que apostou na carreira científica, apostou em fazer doutorado, pós-doutorado, sair do Brasil para ver o que tem acima das nuvens, né? E estava preparada para voltar e pegar o bastão da minha geração, né? Eu tenho 58 anos, quer dizer, está quase na hora do bastão ser passado, né? Essa geração, de repente, não tem o barco e não tem o porto para voltar para o Brasil.
eu dizia em Natal para os meus alunos, as crianças que a gente, durante 10 anos, 11 mil crianças que a gente educou nas nossas escolas de ciência, que o Brasil tem que fazer era criar aeroportos para que os futuros Santos Dumont pudessem decolar. Essa é a função da nossa geração, da política, é criar aeroporto. Porque o talento humano, ele se vira, ele vai lá e decola. Agora, a frase que eu tenho usado é que o Brasil precisava criar o barco, construir barco e porto, porque destruiu tanto o barco como o porto. Então, o que eu vejo? Um número muito grande de brasileiros cientistas jovens que não tem para onde ir, não tem emprego. Quem conseguiu um emprego nas federais desesperado, porque as federais estão sendo sufocadas, elas estão sendo asfixiadas. Saiu a notícia nos Estados Unidos, na Nature, no Science, que eu já sabia, mas que foi um escândalo mundial quando a Nature publicou um artigo, que aí, setembro, outubro, as universidades federais não têm mais como funcionar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se você parar para ver como funciona uma universidade, eu não falo nem das americanas que viraram negócios, né? Então eu não vou nem entrar lá, é tudo corporação. Mas nas universidades europeias não existe a lógica de uma universidade não ter dinheiro para terminar o ano. Eu estava em Portugal há 2 meses atrás, quando eu comecei a dar minha aula, no dia que ia ter a primeira manifestação dos estudantes aqui no Brasil. E antes da minha palestra, eu pedi aos colegas portugueses que fizessem o que fosse possível para apoiar o movimento dos estudantes brasileiros, e contei durante 5 minutos o que estava acontecendo. Se você olhasse nos rostos dos cientistas portugueses, dos alunos portugueses, eles não acreditavam no que eu estava falando. Os caras ficaram completamente embasbacados, porque todo mundo vinha para mim e falou: nossa, o Brasil era a nossa esperança. Nós recebemos milhares de estudantes brasileiros na época do Ciência Sem Fronteira. A ciência de Portugal foi rejuvenescida pelo afluxo de talento brasileiro. E isso ninguém fala aqui. Isso você não ouve uma palavra. O Ciência Sem Fronteira aqui, você entra no Twitter ou no Facebook, era para a molecada viajar, fazer turismo, quer dizer... E era? Claro, era turismo intelectual, era conhecer o que o mundo é capaz de oferecer para você criar uma inteligência, a futura inteligência nacional, porque sem isso você não tem uma nação. Então, explica no mundo. Pra gente. Então, o nosso drama é o seguinte: no mundo atual, se você não tem a capacidade de inovar do ponto de vista científico, tecnológico e cultural, eu não estou excluindo as ciências humanas disso de maneira nenhuma. Eu fui o primeiro a defender sociólogos, antropólogos, a filosofia no meu Twitter. Eu fiz questão de... Porque eu estudo isso como neurocientista. E eu me sinto extremamente feliz com a possibilidade de interagir com matemáticos, sociólogos, antropólogos, artistas. Para mim isso mudou minha vida nos últimos 10 anos. Mas enfim, se você não constrói uma base capaz de inovar cientificamente e produzir as inovações necessárias para você alavancar a felicidade humana, o desenvolvimento da condição humana, você não tem uma nação. E eu cheguei à conclusão, eu estava comentando com você, que o nosso problema é muito pior do que esse. O nosso problema é que nós nunca tivemos uma nação. Nós nunca tivemos um projeto de nação porque nós nunca tivemos um conceito de nação. O Robert Fisk, é um jornalista muito importante do Independent, tem uma coluna que eu recomendo a todo brasileiro ler quando ele veio visitar o Brasil. Ele é irlandês. Ele mora no Líbano, por incrível que pareça. E ele escreveu uma coluna, ele diz: eu fiquei chocado com o Brasil, porque eu tinha uma imagem do Brasil maravilhosa, né? Pessoas felizes, alegres. E ele chegou aqui e ele falou o seguinte: é chocante, porque na Inglaterra, o público, o que é público, é defendido, é valorizado. O Museu Nacional Britânico, o sistema de saúde britânico, o sistema de trem, antes da privatização. Quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que o público é deplorado. Você cospe na rua, você rouba o sei lá o quê do erário público, você não valoriza o correio, você não valoriza os museus, você não valoriza a inteligência, você não valoriza as universidades. Para os ingleses, Oxford e Cambridge são as joias da coroa da rainha, né? Aqui, você fala das universidades, quem está disposto a verdadeiramente defender a única fonte de produção de inovação verdadeira da sociedade brasileira, que são as universidades federais. Eu não estou dizendo que não tem inovação nas universidades privadas, mas não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Então, se você não tiver
um sistema de base que no Brasil se chama Sistema Universitário Federal, você não gera inovação. Se você gerar inovação, você perde a sua soberania e você não existe como nação. O século XXI não vai permitir a existência de nações soberanas que não tenham capacidade de prover a sua própria inteligência. Agora, apesar dessa constatação de que o Brasil enfim, os brasileiros não se enxergam muito como nação, que esse conceito não está bem formatado no Brasil, apesar disso, a educação está sendo bloqueada, está sendo atacada com uma forma nunca vista. Quer dizer, alguma coisa deve ter que... Não, mas por que a educação está sendo o alvo tão duro desse governo? Para mim é cartesiano, é linear. Se você mina a formação de mentes críticas, você mina a capacidade de gerar reivindicações que poderiam levar a uma nação. Certo. Que poderiam criar uma nação. Porque você pode criar um projeto de nação a qualquer momento. O projeto de nação americano qual foi? Um bando de cara que não queria pagar mais imposto para o rei, que não queria mais, que queria liberdade religiosa, que era a coisa mais, né, dos puritanos, a coisa mais fundamental, e que queria cuidar do nariz e enriquecer. Esse era o projeto de nação. Chegou em 1860, um conflito daquele país com a escravidão, com o desenvolvimento industrial do norte, com a pobreza do sul. O conflito foi tão gigantesco que explodiu numa das maiores guerras civis da história. E aí surgiu um outro país. Surgiu um país que está, 150 anos depois, estamos aqui vivendo dos exploits da Guerra Civil Americana, que não terminou. Eu vivo lá há 31 anos. Nós podemos conversar aqui um dia só sobre o que é viver nos Estados Unidos de hoje. Eu pensei que o George Bush Jr. era o pináculo da ruína do modelo americano, de Estado. E hoje eu vivo lá sob o Trump. E que não chegou no fim ainda o processo lá. Aqui é o contrário. Como nós sempre fomos vistos, tanto pelas potências europeias e no caso dos Estados Unidos agora, como pela elite nacional, como um país periférico, como um país que nem deveria existir como país, nós nunca cristalizamos uma nação. É um país para ser explorado. Então, é um país para se explorar, o que nós temos demais. Nós temos, veja, vamos lá, nós temos as maiores reservas proteicas do mundo, ok? Se a China não puder comprar soja dos americanos, quem vai vender a soja? A Argentina não dá conta. A comunidade europeia não dá conta. Este é o único lugar que dá conta de alimentar a China. Se os Estados Unidos fecharem o comércio, como parece que vai ser fechado, certo? Então, nós temos isso. Nós temos a descoberta do pré-sal, que ninguém sabe o que é ainda. A estimativa de 12 bilhões de barris, ela se limita à costa do Rio de Janeiro e de São Paulo. O pré-sal tem 8.000 quilômetros da costa brasileira. Se tiver petróleo da foz do Amazonas até lá embaixo no Rio Grande do Sul, nós estamos falando de um potencial, que ninguém fala, mas eu vou falar, de 100 bilhões de barris, que chega perto da metade das reservas venezuelanas. Nós somos o maior país a fazer fronteira com a Venezuela. Ou seja, o capital geopolítico desse país é gigantesco. Ele é gigantesco. O nosso querido Xi Jinping acabou de receber o vice-presidente do Brasil, depois do presidente do Brasil falar o diabo da China. Por quê? Porque ele não é doido. Se ele não tiver dinheiro de comprar comida, ele tem que alimentar 1,5 bilhão de pessoas. Ele vai ter que comprar daqui. Então, se você não educa, se você não cria uma inteligência nacional, você nunca vai criar uma nação. Ou você não vai sustentar uma nação que já existe. Então, quando você cria um projeto de dominação, um projeto de extermínio da soberania, que é o que eu falei aqui na primeira entrevista, vocês lembram disso, Chocou um monte de gente, mas por isso que eu falo que é muito pior que 64. Eu nunca defendi o golpe de 64, mas os generais do golpe de 64 não visavam exterminar a nação brasileira. Tanto é que eles construíram universidades, construíram uma infraestrutura industrial, eles criaram uma malha rodoviária. A gente questiona toda a forma como isso foi feito, o modelo econômico, tudo, mas eles nunca pensaram, até onde eu saiba, no extermínio da soberania nacional. Pelo contrário. Que é o projeto do governo Bolsonaro. Que é o projeto que não é nem... Ele é só o fantoche, Esse é algo que ele está permitindo. Porque nenhum governante no mundo... Primeiro, nenhum governante do mundo bate continência para uma bandeira de outro país. Isso não existe, tá? Quem? Que estadista? Que presidente? A Angela Merkel foi lá e bateu... Não.
Ninguém vai na CIA. Ninguém vai na CIA. Quando eu estava lá, o Washington Post, o New York Times noticiou a ida da delegação brasileira. Nunca nenhum ministro da Justiça, o presidente, foi visitar. Os caras foram pegos de surpresa nos Estados Unidos. Ninguém entendeu aquilo lá. Claro, eles não têm o cinismo latino-americano, né? Eu entendi na hora que eu vi a manchete. Mas ninguém entendeu. O que aconteceu ali? Bom, se isso não é você demonstrar, né, baixar as calças e mostrar e falar o que vocês querem que eu faça por vocês? Onde está o nosso ministro da Justiça com o procurador-chefe da Farsa Jato? Onde eles estão nesse instante? Eu não preciso dizer muita coisa, né? Por isso, mas se você não tem educação crítica, ninguém põe o ponto 1, 2 e 3 e conecta aquela figura. Lembra aqueles desenhos que a gente fazia conectando com o lápis os pontinhos? É isso que nós vivemos hoje. Nós estamos criando uma sociedade, e não é só no Brasil não, isso nos Estados Unidos é muito claro, na Europa a mesma coisa, onde as pessoas não são capazes de conectar aqueles pontinhos e criar uma figura com os dados que são fornecidos, mesmo porque boa parte dos dados não podem ser verificados. Mas a crise terminal do jornalismo no mundo, ela faz parte desse mecanismo de destruir a capacidade de um pensamento crítico. Porque se você não acredita no que você lê mais, né, como é que você vai verificar um filme? Né? Então, para mim, a gente subestima, dentro do Brasil, a importância geopolítica que o Brasil tem no mundo. Eu falei isso na outra entrevista, vou repetir porque eu sou um grande admirador dele, o Muniz Bandeira, né? Sim. Uhum. Eu li todos os livros dele. Quando ele mostra, nos últimos 2002 para cá, né, 18 anos, que o Brasil votou na ONU contra todas as proposições chaves dos Estados Unidos, contra Israel, tudo. Você vê no acordo do Irã, você vai uma por uma. Chegou uma hora, os caras não são estúpidos, os caras pegaram e falaram, bom, tá difícil lidar com esses caras. Agora os caras vão ter petróleo? Pensa nisso, em 2013, o alvo principal da denúncia do Snowden era a Petrobras e o governo brasileiro. Agora é só olhar o procedimento, é só olhar, é a cópia do que é feito nos Estados Unidos. O que foi feito aqui é absolutamente copy and paste. Esse projeto de Lawfare aí contra... Sim, não, exato. Mas veja como foi feita toda... Como é que foi feita? Então, eu falei para vocês, é só vocês, o pessoal entrar no Google e olhar como foi processado o senador do Alasca, Ted Stevens, que era o senador mais poderoso do Senado americano, há 10 anos atrás. Como que foi o processo dele? Do que ele foi acusado? De uma reforma numa casa dele de turismo lá, que ele teria sido feita em troca de favores políticos. Se provou que era tudo armação. O cara era o cara mais poderoso do Partido Republicano, ou um dos, e tinha algum interesse para ele perder a eleição que ele perdeu. Né? Ele não era para ser reconduzido, e não foi. Só que ele morreu antes da sentença final, dizendo que ele era inocente. E os procuradores que fizeram toda a coisa lá foram parar na cadeia. Porque um juiz federal absolutamente honesto descobriu a maracutaia que estava sendo feita por baixo do pano para tentar incriminá-lo. Se estuda aquele processo, você vai ver o copy and paste. Copy and paste do que aconteceu aqui. Com o Lula. Exato. É só você olhar. Esse é um processo arquitetado pelos Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma prova concreta, evidente, mas é só você ver a lógica. Que juiz no mundo... Meu pai foi juiz durante, 30 anos, né? Está com 85 anos. Um cara nunca deu uma entrevista na vida. Ninguém conhece meu pai. Meu pai jogou fininho, quando teve a revolta lá da casa de detenção, que as pessoas foram mortas no telhado, meu pai foi juiz daquilo. Quer dizer, meu pai julgou casos... Nunca ninguém ouviu uma palavra do meu pai. Que juiz brasileiro dá sentenças citando jurisprudência americana? Isso não existe. É outro país, é outra constituição, é outro sistema judiciário. A jurisprudência daquele país não se aplica aqui. A jurisprudência brasileira aplica-se à justiça brasileira. Agora, um juiz que não conhece a jurisprudência brasileira, vai saber a jurisprudência americana? Ninguém questiona isso. Ninguém para pensar, né, da onde veio isso. Né? Então, o que está acontecendo, e fora do Brasil... Por incrível que pareça, as pessoas sabem mais do que aqui. Você vai na Europa, na Suíça, eu fui dar uma palestra lá, as pessoas estão muito mais bem informadas sobre o próprio processo. Sobre o que está acontecendo aqui. A máscara caiu faz tempo ali fora. Ela não só caiu aqui. Por quê? Porque é o que você falou. Como nós não temos uma educação crítica, como nós não formamos pessoas para
críticas sobre tudo. A gente é crítico de futebol, mas o resto a gente esquece, né? Você não questiona nada. Você acredita em tudo que vem, né? E a inocência, a ingenuidade nossa para analisar essa questão, é isso que eu estou tentando dizer faz meses. Essa não é uma questão local. O Brasil não é um país eco do meio de lugar nenhum, que não tem relevância nenhuma geopolítica. O Brasil é um player, mesmo depois do absurdo que está acontecendo, né, desde as eleições, mesmo da perda da credibilidade do governo brasileiro, a perda da imagem nacional, pela própria dimensão e pela própria capacidade de produzir coisas que são importantes para o mundo, o Brasil é importante. O Brasil é extremamente relevante. Então, nada, na minha opinião, pode ser analisada no Brasil sem se pensar na geopolítica do momento do mundo, né? É só ver o papel fundamental que o Brasil tinha nos BRICS. Então, como é que está essa questão? Como é que você vê o futuro dos BRICS? Bom, eu acho que o Brasil, se continuar nessa toada, vai ser expulso dos BRICS. Ele vai ser esquecido, porque veja, vai ter a reunião do G20 agora, que no meio da reunião do G20 o Xi Jinping convocou uma reunião dos BRICS. O Brasil não foi convidado. Se isso não é o cúmulo do desprestígio, sendo que quando o Banco dos BRICS foi criado, o Brasil foi um dos agentes mais fundamentais. Vocês entrevistaram aqui o Nogueira, Paulo Nogueira, que foi um dos diretores, eu acho que ele foi o presidente do Banco dos BRICS. Vice-presidente, exato, Não, eu via, quando eu ia para a China, eu via lá anúncios que tinham o nome dele, lá, as pessoas falavam para mim, esse cara é brasileiro. Eu falei, não, eu conheço, porque ele estava em Xangai, se não me engano. Sim. Enfim, é só perguntar, ele falou na entrevista a relevância que os governos do Brasil tiveram na criação daquele banco. E aquela criação daquele banco foi um divisor de águas. Particularmente se o banco decidisse não usar o dólar como a sua moeda corrente de trocas entre os países do BRIC. Isso seria uma afronta terminal, entendeu? Os Estados Unidos não podem aceitar isso, não tem como. E basicamente nós ficamos quietos. Isso eu não vi isso sendo discutido com a relevância que tem. Então, as nossas análises, elas são extremamente provincianas e elas são extremamente locais para um país que é global. É essa grande drama que eu vejo de fora, quando eu vejo o que sai lá fora e o que sai aqui, né, a diferença do grau de profundidade da análise que é feita do que está acontecendo nesse país. De volta à ciência, não é só uma catástrofe desta geração. Se você não tiver essa futura geração que está sucedendo a minha, ok? Você não vai ter a próxima. Você não vai ter quem formar. Você não vai ter professores. Você não vai ter pós-graduação. Você não vai ter gente que vai sair da universidade para criar sua própria empresa. Gente que vai criar os mecanismos ambientais, energias alternativas, que o Brasil tem toda a condição de ser o líder mundial. E estava para ser. Mas isso favorece um projeto de dominação, de colonização? Favorece. Olha, eu vou falar isso de novo aqui, e eu tenho um grande amigo meu, quase um irmão meu em Porto Rico, eu já falei para ele que se ele ouvir essa entrevista, não é para ele levar, mas basicamente o plano é transformar a gente num Porto Rico gigantesco, um protetorado sem representação política, né? Nada americano. Informal, porque ninguém vai anexar o Brasil, porque não precisa. Você não precisa. Nessas condições você não precisa, porque não é muito mais fácil se você tem um exército de X9 aqui dispostos a entregar tudo que tiver disponível, do que vale, né? Porque a miséria ninguém quer compartilhar, né? As mazelas sociais de um país como o nosso. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, todo mundo aqui pinta os Estados Unidos como uma maravilha do planeta. Nunca, em meus 31 anos de vida, eu vi a disparidade, a inequalidade americana explodir de uma maneira tão dramática. Saiu uma notícia no New York Times outro dia, Los Angeles bateu o recorde de pessoas sem teto, de homeless. 60 mil pessoas moram nas ruas de Los Angeles. Los Angeles, do lado de Hollywood, né? Da coisa mais cintilante que os Estados Unidos vendem para o mundo, 60... Aí você vai falar, não, tem americanos que dizem, é culpa deles. Nada, é classe média. Gente que tinha casa, gente que tinha trabalho. Só que quando o americano, 80% da população americana ou mais, vive de pagamento em pagamento. Se o cara perder um pagamento, o cara perde tudo, porque lá, se você pagou 29 anos da sua casa para um empréstimo de 30, você faltou
3 pagamentos, os caras tiram a tua casa. Tudo que você pagou não é teu, você perde tudo. Então, se o cara perdeu um emprego numa classe média e não acha outro emprego, o cara perde tudo. Então, ele vai para onde? Ele vai para a rua. Então, tá cheio de gente lá. No meu estado, na Carolina do Norte, é assustador, porque é um estado, né, da transição do meio do país para o sul, meio agrário, meio, né, tem high-tech, mas né, é um negócio assim, eu moro na divisa, eu moro bem na divisa do high-tech para o estado rural. Muito bonito, um lugar muito pacífico do ponto de vista, né, de você ver as coisas. Todavia, todas as intersecções das rodovias que levam ao redor da minha casa para onde eu vou, para trabalhar ou para, né, gente na rua, morando na floresta que fica ao lado das rodovias. Mas é assim, é explosivo, porque você, basicamente, depois de 2008, a economia americana não se recuperou para a classe média. Ela se recuperou para os caras estupidamente ricos. Mas para os setores da economia, né, que vivem de assalariados, não houve a recuperação. A concentração aumentou brutalmente. Brutalmente, a desigualdade explodiu. Tá? Todos os estudos estão mostrando isso. E aqui no Brasil, o problema é ainda maior. Porque com cada % de desigualdade que você aumenta, você tem que lembrar que não se resolveu tudo com os 40 milhões de pessoas que saíram da linha da pobreza naquele período, pelo contrário. E eu não tenho os números comigo, mas uma fração significativa daqueles já deve ter voltado para trás na vida. Né? E aí você para pensar, onde está esse pessoal? Como é que esse pessoal não está chegando e falando, pô, como que é isso? Eu experimentei do que era andar de avião, eu experimentei comer melhor, meus filhos foram para a universidade e de repente agora vão tirar tudo isso de mim? Do nada? Né? Aí você vê o discurso da reforma da Previdência aqui, e os devedores da Previdência? Quando é que o Estado brasileiro vai cobrar as dívidas? Pergunta aos Estados Unidos se as empresas conseguem ficar devendo o que elas devem aqui. Né? Você não vê esse tipo de debate. Você está falando desse retrocesso imenso no Brasil, agora está tendo algum tipo de reação. E justamente os estudantes... Sim, a vanguarda. A vanguarda. Como é que você vê essa reação? É muito tímida ainda? Você esperava mais? Não, eu achei que foi emocionante. Eu estava ligado o tempo inteiro em ambas. Né? Eu estava em Lisboa, numa, e na outra eu já estava... Eu não sei que parte do mundo eu estava, mas eu estava acompanhando. Né? O problema é que você não tem continuidade. Você tem uma manifestação pontual gigantesca num dia, 2 semanas depois você tem outra gigantesca, mas qual é a reverberação disso? Qual é a amplificação do que aconteceu na rua para o processo político? Não tem. Por quê? Porque houve uma devastação da organização política do país. Você não tem os elementos multiplicadores desse grito das ruas. É óbvio para mim. Você não tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Qual é a estratégia de levar esse protesto que veio da rua, que galvaniza boa parte da população brasileira? Quem é contra a educação? Né? Milhões de pessoas foram às ruas na época do impeachment ou antes reivindicar. Agora, pergunta para essas pessoas. A pessoa fala, pela educação. Agora vamos fazer a primeira pergunta. Mas o que você quer fazer pela educação? As pessoas não sabem responder. Não tem nenhum projeto. O próprio projeto que eu achei admirável, apoiarei até o fim dos meus dias, que foi o projeto educacional, né, dos governos do PT, ele foi muito bom, mas ele foi tímido. Ele não foi na profundeza que deveria ter ido, porque não dava, por uma série de razões. Nós precisávamos de muito mais. Né? Se tivesse tido continuidade, evidentemente, né, haveria essa chance. Mas hoje o que eu vejo é que você tem essa galvanização popular, né, de estar vendo o que está acontecendo, existem manifestações pontuais, mas você tem um pico, né, e isso decai exponencialmente, porque não tem um amplificador. A comunidade científica está muito calada? Eu vou abrir minha boca aqui amanhã, né, nos últimos 15 anos eu só apanho aqui, então, mas para mim a timidez é tremenda, a timidez é assustadora, né, por incrível que pareça, em 2014, no final do ano de 2014, nós tínhamos feito demonstração da Copa, nós tínhamos demonstrado em resumos de congresso que nós tínhamos resultados espetaculares, quando nós conseguimos criar um campus
em Macaíba, né, que virou o menor campus do MEC, né, a comunidade brasileira, não todo mundo, mas alguns setores aqui de São Paulo, assinou um manifesto contra nós, mandou para a Science. O editor da Science falou, o pessoal ficou louco lá embaixo, me ligou, o cara me conhece. Eu fui do board da Scientific American por 10 anos. O cara me liga e fala, os caras estão doidos, estão protestando contra você criar escola, clínica para gestância de alto risco e um centro de pesquisa de ponto e neuro num lugar que ninguém quer ir. Os caras riram, publicaram lá uma nota que, aliás, me prejudicou dramaticamente, porque eu tive que explicar para milhões de colegas americanos que eu não estava levando um tostão disso. Não tinha nada a ver comigo, nem para minha pesquisa era para pagar as escolas, né, que foram fechadas no governo Temer, de educação científica. O nosso centro, foram 3 escolas, 1.500 crianças que nós fizemos por 10 anos, 1.500 por ano. Nós chegamos a 11 mil crianças que passaram para o nosso sistema de educação científica. Ganhou prêmio no mundo inteiro. Hoje nós temos ainda o nosso Centro de Saúde Materna e Infantil, que atende quase 60 mil consultas por ano. É o único centro de referência de gravidez de alto risco do Rio Grande do Norte, provavelmente um dos únicos do Nordeste nesse momento. Nós temos o centro de pesquisa, né? Só que assim, a comunidade científica brasileira em 2014 protestou contra isso. O meu livro que ia sair na Companhia das Letras foi bloqueado pela Companhia das Letras, na véspera do Natal, estava indo para o Prelo. Isso ninguém fala, porque eu nunca contei também, né? Mas 21 de dezembro eu recebo um telefonema dos donos, dizendo que o livro não se sustentava mais, o livro no Prelo. Eu fui publicado 2 anos depois pela Planeta. Entendeu? Quer dizer, eu fui censurado, por quê? Porque eu participei das campanhas, participei da televisão, né, nos anúncios de televisão, apoiando a reeleição da Dilma, e paguei um preço enorme, um preço que o dia que eu contar as pessoas não vão acreditar, pessoal e profissional. Então agora nós estamos no meio disto, dessa devastação. Deixa eu só terminar. E eu não ouço, tem cientistas valorosos brasileiros que se manifestam, mas isso tinha que ser um alarido global, porque os alunos, os pós-doutores, os doutores, os alunos de graduação desse pessoal estão sendo alijados do futuro. É o colapso do futuro. É o colapso do futuro brasileiro. É o que está acontecendo. É aquilo que nós falamos 1 ano atrás. Eu sinto dizer isso, eu odeio isso, mas é a pura verdade. Tudo que nós discutimos na minha primeira entrevista aqui, antes do término da eleição, né, se materializou. Se materializou como a gente conversou aqui. Só que esse colapso, ele tem um momento que sociedades cruzam certos níveis de colapso que elas não voltam mais. Não existe como voltar. Olha para o Egito, olha para os maias. A história do mundo é muito clara, entendeu? E não estou dizendo que o Brasil vai sumir, mas a nossa capacidade de existir, de recuperação como nação soberana, que possa decidir qual é o seu futuro aqui, ela está ameaçada, não há dúvida alguma. Eu não estou sendo alarmista, isso não sou eu que estou falando, estão falando aí fora. Eu estou tentando lembrar da entrevista que eu li antes de vir para cá, no fim de semana. Meu Deus, onde foi? Acho que foi no Guardian, se não me engano. Eu estou tentando lembrar a fonte. Onde os caras falam, o Brasil, durante um período, era a esperança do mundo. E eu falei isso no meu livro, era a esperança do mundo. Era uma democracia tropical, era criar universidades. Quantas universidades públicas americanas foram criadas nos últimos 50 anos? Nenhuma. Você vai lá, você olha, não existe. Privadas, sim. Né? Públicas, nenhuma. Tá? Nós criamos um carrossel aqui. Nós somos para o interior do país. Né? Durante os governos Lula. Claro. E isso ninguém fala. Né? E isso vai desaparecer. Isso tem a tendência a desaparecer. Então, nós não chegamos no colapso. Mas o colapso está no fim do túnel. Ele é visível. Se você parar para pensar, você vê ele vindo. E ele não está muito distante na velocidade que nós estamos progredindo nesse processo de desestruturação, né, das instituições brasileiras. Porque também é outra coisa que eu não vejo ninguém falar, né, não entrando em nenhum detalhe. Um indivíduo conseguiu desestabilizar a 9ª economia do mundo. Claro, teve um conluio da mídia, né, mas um juiz. Não tão brilhante, vamos dizer claramente, tá? A gente precisa refletir muito sobre isso. Isso mostra um grau de fragilidade
das instituições, de tal dos pesos e balanços que os americanos falam, né, da democracia, que é assustador. Né? Um messiânico conseguiu colapsar a 9ª economia do mundo. E é muito conveniente, né, porque as grandes empreiteiras brasileiras que disputavam os mercados internacionais de obras, né, faliram ali. Vale a pena assistir o filme, não é um grande filme, mas o Vice, em inglês, que é a história do Dick Cheney. É sensacional. Vale a pena porque você vê como é que o governo americano opera para defender os interesses das empresas americanas. Tá claro ali, tá absolutamente exposto. E como o Dick Cheney, que está vivo, ainda não repudiou o filme, eu imagino que tem um grau de veracidade muito razoável ali. Eu vi o filme nesse fim de semana. É espetacular do ponto de vista de reconstruir historicamente o que foi a guerra do Iraque, o que foi o período do George Bush Jr., né? E como o Cheney era o imperador. E como ele, né, alavancava os interesses das indústrias que ele foi o ex-CEO da Halliburton. E quando os generais chegam no meio do filme e falam, olha, tem irregularidades enormes aqui da Halliburton. Os caras estão superfaturando tudo no Iraque. O Cheney, não estou interessado em discutir isso. E morre ali. É bem diferente, né, do que a gente viu aqui. E eu não estou defendendo ninguém, não estou defendendo gente que fez coisas ilegais nas empresas, tá? Só que você não mata a empresa. Porque a empresa não existe, a empresa é uma abstração. Você prende, pune quem cometeu as arbitrariedades, mas você não destrói 240 mil empregos, né? Porque os diretores de uma empresa fizeram irregularidades. Você prende os caras e você usa a lei da maneira correta, né? Mas quantos empregos nós perdemos na construção civil, no estaleiro? O meu filho estava conversando comigo, e os estaleiros brasileiros, o meu filho americano, eu falei, foram pro vinagre, sumiu tudo, porque se a Petrobras não tem a demanda dos navios, não tem para quem vender. Nós não vamos competir com o estaleiro coreano ou chinês, mas nós estamos competindo porque nós tínhamos uma demanda garantida. Então, quando você mata a Petrobras, não mata, mas aleja a Petrobras, você quebra toda uma cadeia de inovação, né, porque você vai desde o refino do petróleo que ia ser feito aqui, ou sobre as mãos da Petrobras, até a produção de navio. Né, você está falando de milhões de empregos. Isso tudo foi para o vinagre. Construção de plataformas, né? Plataformas, que os estaleiros estavam fazendo aqui. Né? Então, eu senti muito isso daqui quando eu fui na Finlândia, agora, eu acho que eu falei aqui em setembro do ano passado, que eu passei uma semana na Finlândia, na Universidade de Helsinki, e eu me dei conta do que é um país que se vê como país. Sabe? Um país que se auto-reconhece. Quando a Nokia precisou se transformar numa empresa de alta tecnologia, porque era uma empresa de floresta, né? A Nokia fazia papel e cortava árvore nos anos 50. Quando a Nokia, a família que dominava a Nokia, chegou, nós não vamos viver pro resto da vida cortando árvore, nós precisamos entrar no negócio de microeletrônica. Eles foram para o governo finlandês e falaram, nós temos que formar engenheiro. Nós temos que formar engenheiro eletrônico, nós temos que formar engenheiro elétrico, nós temos que formar nego que consiga trazer essa tecnologia de microcircuitos. Vamos mandar uns caras para os Estados Unidos e vamos reformar a grande reforma do ensino finlandês dos anos 70, 80 e 90. Foi motivada pelo desejo da indústria finlandesa de criar uma nova indústria, se reinventar e criar um modelo nacional. Está no livro do pai da Revolução Finlandesa Educacional. E quando eu vi isso, fui na Universidade de Helsinki e eu testemunhei qual é a visão que eles têm orgânica de país. Né? Quer dizer, no centro de tudo está isso. Né? Tá isso. A visão de um país como uma nação, como um Estado independente, soberano, que precisa responder a seus cidadãos. É como se fosse uma paixão, um amor de uma pessoa pela outra. Se você não tiver a empatia pela nação, veja o que aconteceu com os símbolos nacionais. Eu sou o cara mais fanático que eu conheço de futebol, né, desta face da terra. Quando o Brasil jogava, podia ser par ou ímpar. Onde eu estava no mundo, eu parava para assistir. Mas não era só futebol, era basquete, era o que fosse. Veja o que fizeram com a camisa verde e amarela do Brasil. As pessoas têm vergonha, as pessoas que pensam, hoje em dia, elas não querem se associar com as cores. Eu canto hino, quando eu vou no estádio do Palmeiras, 50 mil palmeirenses estão falando Palmeiras, Palmeiras na hora do hino, que virou a mantra que eu odeio. Né? O cara não canta o hino, ele fala só Palmeiras durante o hino. Eu canto o hino nacional,
me esguelo, porque eu estou sozinho lá, mas eu canto o hino nacional. As pessoas estão com vergonha de cantar o hino nacional, porque os valores, né, que a gente considerava nacionais foram sequestrados por uma visão de que quer destruir o próprio país, né? Então, quando o moleque não aprende a cantar o hino nacional, não aprende a usar a camisa verde e amarela, eu não sou nacionalista, né, essa coisa louca, doentia, pelo contrário, eu acredito na governança global como a única chance que nós temos para não ser exterminados como espécie. Mas quando você não cria essa raiz, quando você não associa no cérebro de um jovem da onde ele vem, a que ele pertence, qual é a cultura que determinou, né, a existência dos pais, dos avós, enfim, dele mesmo, você não existe. O processo de dissolução, ele começa com a perda da empatia do ser humano pelo lugar onde ele existe, né? E o que está acontecendo com o Brasil? Nós vamos perder milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas vão deixar o país. Bom, o governo alemão, na semana que foram anunciados os contingenciamentos aqui da educação, o governo alemão anuncia um aumento do orçamento científico em alguns bilhões de euros. É diluído ao longo de alguns anos, mas não tem importância. É um aumento. E a ministra da Ciência e Tecnologia vai na televisão, eu estava na Europa nisso, dizendo é uma questão de soberania nacional. É a única forma da Alemanha competir, porque nossas maiores exportações são em mecânica fina, que é o que o alemão faz muito bem, né? Em alta tecnologia química, e se nós não tivermos negro sendo formado engenheiro químico, engenheiro mecânico, físico e tal, nós nunca vamos conseguir competir com a China. Então, o que os caras fizeram? Eles investiram na ciência básica. Quer dizer, isso é pensar. E a Merkel está indo embora. É o gabinete da Merkel que está indo embora, que está deixando para quem vier, que sabe lá quem vai ser, um plano estratégico para a próxima década. Só para repetir, investir na educação, investir em ciência básica é uma questão de soberania. É uma questão, não tem nada maior, é uma questão de soberania, mas é uma questão de sobrevivência da etnia, da cultura, da nacionalidade, tá? Você não vai ter uma coisa chamada Brasil do ponto de vista, você vai ter territorial, evidente, sempre vai ter, mas você não vai ter algo que aglutine, né, politicamente, culturalmente, se você não investir nessas coisas básicas. Eu sempre disse isso todas as minhas declarações aqui, desde que eu comecei a vir de volta para o Brasil. O presidente da República tinha que pôr o ministro da Educação, da Saúde, da Ciência e Tecnologia na frente dele e falar: vocês gastem o que vocês precisarem. Porque não há se for bem gasto, for bem planejado, claro. E não é fazer planos de gestão, por quadro na parede e metas, não é isso. É você investir realmente na melhoria dos meios de produção de mentes pensantes, criativas, intuitivas, que saibam realmente alavancar, né, conceitos e ideias, né, para criar o que a gente chama de inovação. Inovação não é definida por essas metas de parede, de burocrata, de planilha de educação. Isso é coisa que é perfumaria muito boa para você mostrar em discurso, mas não leva a nada. Porque quantas crianças passaram pelo sistema educacional brasileiro que não conseguem ler um texto? Essa crítica, ela tem que ser feita. Não conseguem interpretar um texto. E passaram nos exames todos aí que tinha, tudo que tinha que ter. Por quê? Porque não é só passar no exame. Educação não é isso, né? Educação é permitir que a criança olhe para coisas que estão acontecendo aqui e linke, e crie associações, crie relações causais, preveja o que está por acontecer e tenha a capacidade de criticar, sim, logicamente, tudo que é posto em frente dela. É que eu vi na Finlândia. Foi uma coisa incrível. Eu dei uma palestra lá para os alunos de graduação da universidade. Foi impressionante o grau das perguntas. Sabe? O pessoal estava pensando enquanto eles estavam me ouvindo. Eles não estavam só anotando, né? E, infelizmente, sem isso você não constrói essa tal nação. E sem uma nação, não há esperança nenhuma de defender algo. Por que eu acho que existe essa apatia? Apatia aqui. Porque nós não somos que nem a Argentina. Que os caras vão para cercam a casa roçada lá e põem o Macri na berlinda toda vez que acontece. Porque nós não temos a empatia. É o que o Fisk falou. Nós não temos o que defender. Se mexerem com ele, você vai brigar com quem mexer com ele e vice-versa.
Mexerem com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu filho, tá? Isso é empatia humana. Se você não tem a mesma projeção de empatia com o lugar onde você mora, no país onde você vive, você não vai defender nunca. Porque você só está pensando em sobreviver. Você está pensando em sobreviver você e os seus. Entendeu? Enquanto então isso não aglutinou, enquanto não aglutinar, nós não vamos defender nada. O que você diria para esses estudantes do Ciências Sem Fronteira, ou para esses estudantes que foram para a rua, ou mesmo os professores, pais de alunos até que foram para a rua agora em maio, o que dá para fazer? Acho que as pessoas querem saber o que dá para fazer para defender ou para criar, enfim, uma situação em que a gente possa reverter esse processo. É possível? Como é que a gente deveria fazer? É possível, mas eu acho que tem que ser ampliado. As manifestações foram maravilhosas, foram emocionantes. Eu vindo de fora, foi uma coisa tocante, né? Você viu gerações de pessoas nas ruas, né? Agora, ela tem que ser multiplicada, ela tem que aglutinar mais e mais. Ela tem que mostrar claramente que não vai ser aceito, esse desmantelamento não pode ser aceito, porque o preço a pagar é terminal. É como a diferença de você aceitar ou não fazer uma terapia de uma doença terminal. Se você não aceitar, né, você fechou o diagnóstico, você fechou o prognóstico, perdão. Então, é essencial que as pessoas entendam que esse não é um processo pontual, ele tem que ser um processo contínuo. Não adianta uma manifestação, outra manifestação, elas são fundamentais, são importantes, mas isso tem que ser contínuo, porque é a nossa única esperança, né? A gente viu nos últimos meses pessoas que no passado até foram adversários se somando para denunciar políticas do governo Bolsonaro. Nós vimos, por exemplo, reuniões de ex-ministros de vários governos, ex-ministros da Justiça, da Educação, da área da educação, do meio ambiente, apontando o mal que esse governo está fazendo para o Brasil. Esse tipo de união, ela pode ser produtiva para barrar pelo... Não, eu acho que sim. Eu acho que todas as pessoas que têm 3 neurônios conectados, né, e vem, por exemplo, a questão da Amazônia, a repercussão mundial dos decretos que estão permitindo a derrubada, o deflorestamento de territórios maiores, bateu o recorde aparentemente, né? A repercussão na Europa foi devastadora. Eu acho que eu estava na Suíça, eu ia dar uma palestra, no dia seguinte eu vi o jornal lá de Genebra, foi uma coisa incrível. O que os caras estavam falando que estava acontecendo aqui, porque todo mundo sabe, esse é o último grande bastião, junto com a Indonésia, e o Congo, de floresta tropical ainda, né, que está se mantendo. Se isto aqui desaparece, a Amazônia, o mundo vai para o cataclisma climático, tá? E os caras sabem disso, os caras não são trouxa fora daqui. Então, é por isso que eu digo, o Brasil, ele está no centro de várias agendas globais, ambiental, alimentar, energética, tá? E essa indignação mundial, ela tem que se conectar aqui. Tem que haver uma conexão desse né, clamor internacional pelo Brasil preencher as suas responsabilidades para com o planeta, porque é isso que é, né? A devastação da Amazônia não tem efeitos só locais, ela tem efeitos globais, né? E você usar como a desculpa que você vai plantar mais soja ou que você vai criar mais gado é um absurdo, né? É totalmente absurdo, porque o preço que nós vamos pagar é milhares de vezes mais alto, é extermínio da espécie, né? O que mais grave pode ser? Qual é a escala de gravidade que você pode aplicar, né? Então, eu acho que, porque o Brasil é um país inserido em múltiplas agendas essenciais no mundo todo, é importante que essas agendas sejam conectadas, né? Porque eu posso dizer claramente, como eu giro o mundo inteiro, a solidariedade internacional para com o Brasil é muito grande. As pessoas estão atentas e elas são solidárias a tudo que nós estamos falando aqui, porque elas entendem que o próprio interesse delas está em jogo, né? Por diferentes questões, né? A maioria do mundo se preocupa com a questão ambiental brasileira, mas também se preocupa
com, né, o grau de absurdos que a gente ouve diariamente aqui, né? Eu acompanho de fora, mas eu leio tudo que sai por aqui. Tem coisas que não dá para acreditar, que estão sendo faladas ou estão sendo implementadas, né? A liberação do decreto de armas, que agora eu acho que caiu, né? O Congresso barrou, mas o governo voltou exato, a insistir, né? Uma coisa meio... Desde quando num país que já tem um recorde de homicídios no mundo, basicamente se mata aqui o equivalente do que se mata no Iraque, ou até um pouco mais, pelo visto. 60 e tantos mil assassinatos, quer dizer, é uma guerra civil não declarada, né? E essa é uma questão que todas as análises estatísticas aí que foram feitas após a eleição, que pegou bastante. Qual era o projeto de segurança do PT? Qual era o projeto de segurança pública? Porque as pessoas estão morrendo nas vizinhanças mais humildes aqui, e não só mais humildes, né, nas grandes cidades, né? Qual era a proposta para aliviar esse medo coletivo, né? Porque eu chego no aeroporto e eu sou brasileiro, eu estou saindo do aeroporto agora, um cara me para e fala, você, cuidado aí, viu, é perigoso. Eu falo, não, eu sou daqui, eu nasci aqui. Ele falou, não, mas mudou muito. Você mal e mal desceu do avião e já tem gente tentando te alertar, né? E eu sou brasileiro, imagine um cara que está chegando, né? Outra coisa, não tem mais visto, né, para vir para cá, né? Um americano sentou do meu lado no avião e perguntou, que maravilha, não tem mais visto. E o brasileiro também volta sem visto. Eu falei, não, o brasileiro tem que tirar visto. Aí o cara falou, não é possível que vocês aceitaram isso. Eu falei, não, aceitaram. O cara não se conformava. O governo aceitou, né? O governo aceitou. Não, eu sei. Não, mas o americano... E a ironia disso foi que o americano do meu lado não se cabia em si de que foi aceita uma não reciprocidade numa questão tão essencial, né? Que é a vinda de gente para um país, né? Isso aí esse exemplo já é um exemplo icônico de quão falsa quão falsa é o tal patriotismo que o governo alega ter, né? Veja a venda da Embraer, meu Deus do céu. E aí ciência, tecnologia, foi tudo embora. Engenharia, tudo. A gente não sabe nem o que vai acontecer com o CTA. A gente não sabe o que vai acontecer com as pesquisas de ponta em aeronáutica que nós tínhamos aqui no ITA. Temos, né? Eu conheço vários engenheiros do ITA. Eu fui para a ninfo da turma do ITA vários anos atrás. Nossa, é emocionante. Os caras pensando em fazer turbina aqui, os caras pensando em fazer tudo de sorte, né? Naquele período e tal. E aí, você manda a única grande empresa de aeronáutica embora por merreca, né? Porque foi vendida por preço de pinga, pelo que ela vale no mercado aberto, né? E aí eu ouço, né, de pessoas que eu gosto pra caramba, dizer, não, nós não tínhamos alternativa, porque Airbus comprou a Bombardier. Claro que tinha alternativa. Se o governo brasileiro bancasse a brincadeira, ele fala, não vamos vender nada. Nós vamos bancar a brincadeira. Que vender para Boeing? Você está louco? Eu voei na sexta-feira no avião da Embraer para Washington, um 175. Maravilha de avião, né? Incrível que os próprios militares que estão na origem... É isso que eu não entendo. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Eu fui, há vários anos atrás, eu fui visitar Alcântara, né, que foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz na minha carreira. Eu dei uma aula, foi em São Luís, e eu aproveitei como estava do lado, né, fiz um pedido e foi aceito para poder visitar. Foi uma das coisas mais emocionantes, no Equador, ver uma base espacial construída com sacrifício à inteligência, porque nenhum país vende tecnologia espacial. Ninguém vende. A Índia não vende, a China não vende, os Estados Unidos não vendem. Então, tudo que foi feito aqui. E os caras tinham que enfrentar os bloqueios. O pessoal do CTA de São José dos Campos, por exemplo, tinha que enfrentar o bloqueio das empresas americanas que não vendiam componentes porque sabiam que ia ser usado o programa espacial brasileiro. Tá? Então, quem me contou isso era o coronel, que era o diretor da base na época, um cara sensacional. Né? O cara me fez mudar a minha opinião dos militares brasileiros. Quando eu conversei com esse cara, passei o dia conversando com ele, ele falou, você não imagina o que foi para construir esse barato. Aí eu fui ver a torre de lançamento. Eu sempre fui, desde criança, né, um absoluto entusiasta do espaço. Né? Eu fiquei maravilhado, eu fiquei impressionadíssimo. A gente entregou. A gente nem sabe como a gente entregou, a gente não sabe nem os termos da entrega. Nem isso ficou público, nem isso foi, né? E agora eu ouvi de um amigo meu que provavelmente você não pode mais entrar lá.
Se você for brasileiro, você vai ter setores que você não vai... Porque parte do acordo é que setores onde vão ter lançamentos lá, ou preparação de lançamentos dos americanos, quem é brasileiro não vai poder nem entrar. Que país do mundo faz isso? Aí você fala com um pesquisador chinês, o cara, o quê? Vocês entregaram o quê? Sou a base espacial mais interessante do mundo, ou uma das, né? Porque você está no Equador, você salva uma fortuna do lançamento, do custo, por volta. Aí eu fico me perguntando que nação que se vê como nação permitiria algo assim. Você basicamente devastou a maior empresa do país, que tem a capacidade de gerar os maiores recursos a longo prazo, sim. Você entregou a maior empresa de alta tecnologia depois da Petrobras, Embraer, certo? E você está aleijando o sistema de formação de capital humano do país. Educação e universidades. Institutos de pesquisa federais também, que não tem papel higiênico para o pessoal, né? Eu ouvi relatos de pessoas em universidades federais dos Estados Unidos, do Brasil, que não podem ligar o computador em certo período porque consome eletricidade, não podem ligar o ar-condicionado porque não tem como pagar. Tem certos lugares que estão cortando água. Se você comentar isso fora do Brasil, as pessoas não acreditam que possa ser crível. Eles acham que você está inventando. Mas eu tenho relatos de fontes confiáveis que tem lugares que você não pode usar o ar-condicionado porque consome demais energia e não tem nem para pagar a conta de luz. Né? É inacreditável mesmo. É inacreditável, mas previsível. Era tudo previsível. Eu acredito, eu sou a minoria nisso, eu acho. Eu não acho que as pessoas que votaram no Bolsonaro tinham qualquer dúvida de quem ele era. Teve talvez uma parcela muito pequena que foi no segundo turno no embalo, mas o core, a votação central, sabia perfeitamente quem ele era. E por quê? Basicamente pelo que nós comentamos, né? Se você não tem nada a defender, se você não tem algo a defender, quem você defende? Você defende seus próprios interesses. Quantas pessoas saíram gritando pelas ruas contra a corrupção que foram pegas depois? E não estou falando dos peixes graúdos, não. Estou falando merreca. Os que votaram no Congresso falando que eram contra a corrupção, muitos foram pegos depois, exatamente. Eu vi outro dia, eu vi agora o documentário aí, quase, não dá nem para assistir quase, porque você vê os caras votando no dia do impeachment. Quantos desses não foram pegos em escândalos 200 vezes tenebrosos, né? Então, para mim, essa é uma questão central. Se nós não nos definirmos enquanto nação claramente, nós vamos continuar fracionados, divididos e mal resolvidos. É como uma relação de amor mal resolvida, entendeu? Não tem como. Né? E no caso específico do problema local, para mim, a única solução é internacional. Como assim? No problema local da justiça de se renovar e de se revisar as decisões jurídicas que foram feitas, como nós estamos vendo, pelo Congequistão, como eu chamo no Twitter. Congequistão. Por que Congequistão? Porque é a República do Conge. Com J, não com G, para ficar ainda mais explícita, né, o absurdo. Que foi apoiada pelos congesistas, que são parte da Conge News. Né? Então, se você não levar isso para uma comissão de reconciliação nacional, como foi feita na África do Sul, com a participação, no caso nosso, internacional, eu não vejo como você pode sair disso. Porque as próprias instituições... As próprias instituições, a gente não sabe até que grau tem idoneidade ou isenção suficiente para resolver a questão. O conceito de instâncias superiores de justiça é que, primeiro, elas sejam completamente independentes. Para você ter o direito de ser julgado por uma outra pessoa que não tem nada a ver com o julgamento original. E parece que isso no processo contra o Lula... A gente não se vê até isso. Nesse momento, as suspeitas são... Agora, se nesses vazamentos surgir evidências que isso foi maculado também, o mundo vai olhar para nós e falar, bom, o que é esse país aí que vocês chamam de Brasil? Quem vai querer vir para cá? Quem vai querer por dinheiro aqui? Sério?
Que empresário americano, chinês, suíço vai querer pôr dinheiro num país onde a qualquer minuto você pode ser acusado de algo que... Quer dizer, sabe o que está tocando fora do Brasil, de monte? É um dos procuradores dizer lá no PowerPoint, no dia do PowerPoint do Lula, que a razão pela qual ele deve ser culpado é porque não tem prova nenhuma de que o apartamento é dele. Portanto, ele encobriu as provas. As pessoas ouvem isso, não precisa ser nem juiz, nem advogado. Né? A lógica dessa frase é tão absurda. Quer dizer, todos nós que não somos donos do Empire State, somos provavelmente culpados de encobrir que somos donos do Empire State, porque nós não temos a posse. É o que ele está dizendo. Né? É que ele reverteu a lógica do indúbio pro réu. É isso que ninguém fala. A lógica interna da mente dele já reverteu que você tem que provar a sua inocência. Você não tem que, ele não tem que provar que você é criminoso. Tá? Quando você fala que você não tem a escritura de um apartamento ou de um sítio e por causa disso você é culpado porque você está usando isso como artifício para encobrir, é o fim do mundo. Teve um quadrinho recente, um cartoon recente com o juiz apontando para o que seria o réu. O culpado, o condenado pode agora sentar na cadeira do réu. Do réu, exato. Então, eu que cresci cercado de juízes, né, amigos do meu pai, é muito doloroso ver um negócio desse. Porque eu cresci, apesar do meu pai ser um cara, né, conservador, eu sempre cresci com alguém me dizendo para mim que ele não comenta caso, ele não conversa com advogado, não conversa com ninguém, e ele é um cara que ele está lá para arbitrar, entendeu? Ele não está ali para dar moleza para um lado ou para o outro, ele está lá para ver quem é que tem a evidência, né? Porque essa é a função. E o meu pai era de um tempo que o juiz não falava com ninguém, não falava com a imprensa, não aparecia na televisão, entendeu? E isso me choca muito. Porque a justiça era visto por todos, né, como o poder a que se poderia recorrer. Sem dúvida. Quem tivesse os direitos lesados, que os pobres poderiam buscar justiça. Eu cresci maiúsculo. Eu cresci com essa crença total. Eu vivi a minha vida, eu tenho 58 anos, eu vivi minha vida inteira com essa crença. E agora se vê o que muitos estão chamando de conluio entre o juiz, o juiz e os acusadores. Que foi o que eu conversei agora, no fim de semana. As pessoas ali no ponto de ônibus podem achar que isso não é nada, podem achar que isso é uma coisa trivial, mas não é ilegal. Ela destrói todo o mecanismo centenário, né, do direito romano, mas, meu Deus, vai atrás, lá para trás, né, vai para o Código de Hammurabi, onde você tem que ter um árbitro, né, um juiz. No momento que existe essa troca de papéis e essa direção, você está criando uma outra figura que não existe no Brasil, que é o juiz de instrução, que existe na Europa, que é um juiz que faz o indiciamento, mas é um outro cara que julga, não é o mesmo cara. Por isso que fora do Brasil, principalmente na Europa, é um choque. E nem nos Estados Unidos. Teve um caso recentemente na Pensilvânia, onde uma juíza foi pega trocando mensagens com um promotor público, o District Attorney lá. Ela foi não só perder o cargo, ela foi para cadeia. E isso é os Estados Unidos, hein? Onde a coisa é brava. Ela perdeu o cargo imediatamente. Quer dizer, não é um processo, não é uma questão do processo do Lula em si, não. Mas é todas as instituições que ficam em xeque nesse processo. Nesse momento, por incrível que pareça, a tentativa de incriminar o Lula incriminou o Poder Judiciário do Brasil. Isso é a coisa mais incrível. E tem milhares de juízes honestos, promotores honestos, gente direita, gente correta. Eu conheço um monte, né? Da geração do meu pai, da minha geração, gente que eu admiro, gente que faz por tentar, né, manter a sua dignidade acima de qualquer coisa. Só que um exemplo, um sistema, né, maldiz ou joga na lama o nome de todas essas pessoas honestas. Eu conheci dezenas de juízes honestos, anônimos. Ninguém conheceu essas pessoas, eu conheci. Né? Eu conheci professores de direito da São Francisco, que não eram de esquerda jamais, de direita, mas gente com a integridade. Eu conheci o Godofredo da Silva Telles,
Meu Deus, o cara que foi integralista no começo da juventude, quando no movimento das diretas, né, na redemocratização, um cara exemplar, né? Quando eu era estudante da USP, a gente foi falar com ele um dia lá, porque era o cara que estava nos defendendo, né, nas greves dos estudantes lá. Enfim, eu admiro esse pessoal, cresci admirando. E, de repente, tudo que eu aprendi na mesa do jantar de casa, eu vejo sendo negado nesse processo. E o processo, para condenar um indivíduo, para retirar um indivíduo da eleição presidencial, eles basicamente jogaram na lama o nome do Poder Judiciário no mundo. É isso que os juízes, promotores e desembargadores honestos do Brasil tinham que parar para pensar. A reputação de um poder majoritariamente correto e honesto foi jogada na lama. E se eu fosse parte desse poder, né, se eu fosse um profissional desse poder, eu estaria absolutamente indignado. Porque é só ir em qualquer vara aqui do Estado de São Paulo, o cara tem que lidar com milhares de processos. Né? É um cara sozinho lá tentando dar sentença em milhares de processos. Ele não pega um processo da pilha e passa na frente de 3 mil processos lá. Não faz isso. Ninguém faz isso. Né? Então esse é o drama. Que é outra questão que eu acho muito bizarra. Porque ao permitir esse ato, você dá a impressão que o sistema inteiro funciona assim. E não é verdade. E eu quero acreditar que não é verdade. Eu ainda acredito que não é verdade, entendeu? Vai aí, Rodolfo. Não, tô... Acho que nós cobrimos o mundo todo. Aqui, não, o mundo todo ainda não. Enquanto o Rodolfo procura aqui, eu justamente queria falar um pouquinho mais sobre ciência no mundo, porque Sim. a gente está num embate aí, China e Estados Unidos, disputa pelo amanhã, pelo gostaria futuro. de dizer mais um. E eu queria que você falasse sobre Mais isso. um dado que eu publiquei. Ampliando os investimentos dela. Não, mas isso que eu queria dizer. Em 2016, quando eu publiquei o Made in Macaíba, eu fiz uma projeção de... Está lá um gráfico. Era um gráfico que vocês devem ter visto, que era uma projeção que foi feita uma consultoria privada americana, e eu extrapolei os dados que eles tinham até 2013, se não me engano, eu preciso lembrar do gráfico, sugerindo que a China ia passar os Estados Unidos em investimento público, não per capita, porque é impossível, mas em investimentos totais, a China ia passar os 150 bilhões de dólares ano. Porque a marca americana sempre foi 130, 133, os Estados Unidos sempre teve 30% do PIB científico do mundo. E ele foi caindo lentamente, ele chegou a 26%. E a previsão este ano, para 2020, é que a China passe os Estados Unidos no PIB científico. Então, aquela projeção que eu fiz no livro se materializou. Né? Eu agora visitei a China várias vezes, é impressionante. Você vai na Universidade de Pequim, você não acredita na infraestrutura científica que os caras estão pondo no chão, entendeu? O programa espacial chinês, eu acho que eu mencionei aqui antes, é uma coisa de louco. O que eles fizeram com esse satélite quântico deles, o programa quântico, a ida para o lado escuro da Lua, do satélite que eles mandaram, os americanos não estavam nem pensando nos experimentos que os caras estavam fazendo com esse satélite quântico, porque eles não tinham a capacidade de... Né? Tanto é que quando foram falar com a NASA... Explica o que é um satélite quântico. Não, eles estavam tentando mostrar o efeito de não localidade, de que se você pegar um fóton, né, eles pegaram milhares, né, partículas, e dividir isso em duas, e mandar uma para o espaço e deixar uma aí na China, e aí você mudar o spin, né, do fóton aqui, eles mostraram que muda automaticamente lá, não tem delay, porque eles estão entangled, né, quando você divide as coisas, eles estão de alguma forma ligados. E esse é um dos grandes paradoxos da mecânica quântica, só que isso tinha sido demonstrado em alguns quilômetros. Né, em Genebra, os primeiros experimentos, eu conheço o cara, inclusive, os caras fizeram essa split dessas partículas e mostraram que se você mudava a propriedade de uma no laboratório do cara, 3 quilômetros de distância mudava instantaneamente, não dependia da condução, da velocidade da luz, nada, mudava. Só que ninguém sabe como isso vai ser possível de você transmitir informação instantaneamente. Tem um debate que eu não tenho competência para entrar. De qualquer maneira, o que eles fizeram? Eles pegaram um número estuporante de fótons, fizeram a mesma coisa, eles mandaram um pedaço para a órbita. Fizeram o experimento e confirmou de Pequim até lá, sei lá, a altitude que estava o barato, 4.000 quilômetros, sei lá, a altitude que eles foram.
Foi estuporante. Eu conto essa história. Eu estava numa cafeteria em Pequim, almoçando com meus amigos lá, neurocientistas, e de repente os caras estão mostrando isso na televisão. E o cara me traduzindo. Quando os caras mostraram que funcionou, os caras começaram a aplaudir de pé, num hospital. Por quê? Porque aí tem uma nação. A gente pode discordar de um monte de coisa, e eu tenho um monte de discórdia, né? Mas ali tinha um espírito de nação. Os caras aplaudiram, não o gol da seleção da China, eles aplaudiram a realização correta, ou o resultado esperado, a comprovação de uma predição de um experimento em mecânica quântica. Sabe quando a gente viria isso aqui? É só você olhar para a minha humilde demonstração na Copa do Mundo. Os caras reclamaram da roupa, os caras reclamaram do tempo do chute, os caras reclamaram... Os chineses comemoraram, ano passado, o aniversário do Walk Again, do chute da Copa, de surpresa. Eu fui dar uma palestra na televisão pública chinesa, os caras me entregaram placa, os caras me abraçaram. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Ele falou, não, hoje é o aniversário do Walk Again, do chute da Copa. Eu precisei ir para a China para ver um barato desse. Não é brincadeira? Então, a transformação do modelo de pesquisa chinês nos últimos, desde 1980, é inacreditável. E eles estão numa fase onde eles provavelmente vão parar de mandar gente para o exterior. Porque eles mandaram milhões de gente ao longo dos anos, né? Você anda pela minha universidade, é lotado de chinês em todos os departamentos. Só que agora eles talvez nem precisem. Daqui a alguns anos, talvez eles possam manter todo esse povo, porque foi tanta gente que foi e voltou, né? Que... Eles estão na frente nessa... Eles estão na frente de várias coisas. Mas tem 12 Estados Unidos. Você vê o projeto da ponte para ligar Hong Kong a Macau. Eles não tinham um certo tipo de aço, que só os ingleses tinham. Os caras criaram uma siderúrgica do lado da ponte. Foram lá, mandaram um monte de gente para a Inglaterra para aprender o processo de fazer a porcaria do aço. Hoje, eles são os maiores produtores daquele tipo de aço específico que eles precisavam para esse tipo de ponte aberta, de grandes vãos, né? A ponte está lá. Aí você olha para o barato, eu fui em Hong Kong, eu olhei para aquele barato, eu não acreditei. Você não dá para acreditar. É uma ponte que atravessa o oceano aberto e vai para Macau. Né? Toda feita com tecnologia. Agora, você pergunta se em 1978 algum chinês poderia imaginar que a engenharia chinesa seria capaz de fazer isso. E veja, a China é um país que, por causa dos problemas com a Inglaterra, né, no final do século XIX, tinha um complexo de inferioridade tremenda, a guerra do ópio, né? Sim. Os chineses achavam que não eram capazes de nada, porque tinha uma elite também, né, muito parecida, só que eles reverteram isso. Hoje os chineses têm um orgulho da ciência chinesa, é impressionante. Bom, é isso que eu ia falar. Ele está demonstrando para o mundo que pode ter orgulho. O 5G é um exemplo. O 5G é um exemplo, porque o grande drama do 5G é que as Forças Armadas chinesas já têm o 5G. É isso que está gerando um baita de um Deus nos acuda, entendeu? Essa briga da Huawei? É uma das coisas. São várias coisas que estão envolvidas aí, porque a Huawei é a terceira maior empresa de telefonia móvel, e a Samsung, que é coreana, é a primeira. Se essas duas começarem a trocar figurinha, a Apple vai ter sérios problemas no futuro. Então, é geopolítica. Então, nada que envolva países da dimensão do Brasil, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, nada, Comunidade Europeia, nada pode ser analisado sem uma visão geopolítica. É como você está olhando para um coração que tem uma insuficiência cardíaca e tentar estudar só as moléculas do músculo, que são locais, né? E achar que você vai entender a macroscopia da insuficiência cardíaca. Você não vai ser difícil. Porque tem vários níveis intermediários. Mas se você começar a olhar o coração como um todo, como os médicos fazem, aí você vai entender que o cara tem insuficiência cardíaca, entendeu? E a política é a mesma coisa, né? Se você não tiver uma visão macro, que põe o Brasil aqui, e você olha para o Brasil em termos do qual é o papel que o Brasil desempenha no mundo, você não vai entender o que está acontecendo aqui. Então, a gente vai errar, vai ter coisas que não vão dar certo, mas se você não começar a olhar dessa forma, por essa ótica, pode esquecer, nós não vamos entender o fenômeno Bolsonaro, o fenômeno Moro, né? De onde surgiu? Nós estamos falando nós estamos falando de uma vara primária, né? O ex-ministro lá, o Eugênio Aragão, chama de juiz de piso, né? Que meu pai odiava esse termo, porque, né, é para provocar mesmo. Né? Como é possível?
como é possível, né? E os caras criaram uma estrutura em que eles tratam como se fosse um país. Se você parar para pensar, as descrições da Lava Jato se autodescrevendo é uma autodescrição de uma república mesmo. Não é brincadeira para os caras. Tem a camiseta, tem as notas, como se fosse uma entidade jurídica. Bom, né? praticamente criaram com essa fundação aí. Que eles... Não, mas antes disso, antes da gente saber dessa fundação, se você parar para olhar o arquétipo que esses caras compartilham, é de que eles criaram um enclave no Brasil. Uhum. E juridicamente, claro que não existe, porque é ilegal, né? É um ato de traição, até no Brasil é um ato de traição. O enclave que eles têm na cabeça dele foi, de fato, implementado. As leis lá são diferentes, o regime judiciário é diferente, o que a polícia pode fazer, não pode fazer é diferente, o que um juiz pode fazer, não pode... Então, eles criaram um enclave e nunca foram questionados nesse domínio ou nessa dimensão. Um enclave que foi instrumento... Claro, eles criaram um enclave porque eles tiveram apoio e eles criaram um enclave para implementar uma visão política e ideológica, mais do que óbvio, né? Uhum. Só que o que é impressionante num país da dimensão nossa e da complexidade do Brasil é que deu certo. O senhor tem sido muito ativo no Twitter, nas redes sociais, apontando esse Sim. problema. Eu até copiei uma definição que se apresenta lá. Nesse momento, o Brasil vive sob regime onde garantias individuais e o Estado de Direito são aviltados diariamente por inúmeras medidas arbitrárias, ilegais e explicitamente criminosas. A tremenda instabilidade gerada em todos os níveis mantém o Brasil paralisado e refém do caos econômico e político. Isso é exatamente o resumo do que eu ouvi pelo mundo. É a minha opinião, evidentemente, mas é uma opinião que é formada pelos fatos, né? Por tudo que eu vejo e leio aqui e comprovo testemunhalmente, mas também por tudo que eu ouvi. Tudo que eu ouvi em vários países. Países que têm grande interesse em colaborar com o Brasil, mas que as pessoas e as instituições estão com receio, porque não há garantia para nada. Né? Não há garantia para nada. Então, é o que eu falei há poucos minutos. Que investidor vai colocar dinheiro num país onde o sistema jurídico está em fluxo, onde você não sabe mais qual é a referência? As pessoas são muito conservadoras quando elas falam em grandes investimentos estruturais num país como o nosso. O Brasil poderia ser parte, ou poderia colaborar com essa iniciativa chinesa o Belt and Road, né, o cinturão e a estrada, que não só se espalhou pela África e a Ásia inteira, mas pela Europa agora. Né? O Xi Jinping fechou parcerias e eu tenho certeza absoluta que ele teria projetos de cooperação, porque a logística da soja, da proteína brasileira para ir para a China é fundamental. Né? E eles provavelmente gostariam de ter uma rota pelo Pacífico, em vez de ir pelo Atlântico, né? Que é super... Tinha uma ferrovia desde aqui da costa do Brasil até o Peru. Exato. Isso é só uma das ideias, existiam outras discussões. E quando eu fui na China, a última vez, no ano passado, as pessoas falavam: o que está acontecendo no Brasil? Nós não conseguimos entender a lógica, porque eles não entendem. Eles realmente não conseguem entender, porque lá não faz sentido o país jogar contra si mesmo, entendeu? O país denegrir a si mesmo, o país apostar contra si mesmo, né? Alguém já falou que parece que o país está sob uma força de ocupação, que o governo atua como se fosse uma força de ocupação. Então, é uma metáfora, eu entendo a metáfora, mas eu acho que uma força de ocupação não destrói o país. Ela mantém o país. Porque o objetivo primordial dela é pior do que isso. Exato, é por isso que eu estou dizendo. Por exemplo, quando as pessoas veem os vazamentos que ocorreram aí, né? Eu li muitas notícias assim: mas isso é grave. Não, grave é você cair na rua aqui e quebrar o pé. Isso é grave. O que nós ouvimos, se for confirmado, e tudo isso, né? E porque dizem que existem outras evidências que a gente não viu, a palavra grave não descreve em ordens de magnitude o que se passou aqui. Né? Em certos países do mundo, a palavra que seria usada é traição, é crime lesa pátria, se for confirmado, né? Tudo que nós estamos vendo. Então, grave é uma palavra moderada para descrever o estado em que nós nos encontramos. Então, por isso que eu acho que até essa força de ocupação
ela é até uma expressão moderada, porque uma força de ocupação não destrói o ambiente do lugar, não acaba com as forças produtivas. Que empresário brasileiro está ganhando dinheiro aqui? Onde os caras achavam que iam ganhar uma fortuna com a reforma das leis trabalhistas. Outra coisa interessante que eu vi, isso tem que falar. Estava tendo uma discussão nos Estados Unidos outro dia, né, que eu estava ouvindo, e os caras falaram, nossa, nós vamos comparar as leis trabalhistas que existiam no Brasil com as nossas aqui no sul dos Estados Unidos. É impressionante como o Brasil tinha leis futurísticas, leis absolutamente modernas, leis que colocavam o humanismo acima. Os caras discutindo nos Estados Unidos como a nossa legislação trabalhista era, né, não eram caras, evidentemente, que só veem a produtividade como o fim, né, mas eram pessoas intelectuais dizendo, nossa, o barato que eles tinham era extremamente avançado, né, a licença maternidade, o cara mencionou a licença maternidade, o fundo de garantia. Licença paternidade também. Então, são coisas avançadíssimas, né, que venderam para a sociedade que a gente não podia ter. Como estão vendendo que a gente não pode ter a previdência social com 200 e tantos bilhões de dívida, né, de empresas que não são cobradas. Eu não consegui entender o negócio desse. Se eu tenho gente me devendo dinheiro e eu estou tendo um problema de caixa, a minha primeira providência é tentar cobrar o dinheiro que me devem, né? E tem mecanismos. O Brasil tem mecanismos muito bons, né? Nós somos muito modernos nisso. Mas, curiosamente, nós não temos uma prioridade, né? Eu não ouvi em momento algum o ministro da Economia dizer que ele vai cobrar as dívidas privadas da Previdência, né? Aliviava o caixa, né? Enfim. Eu acho que nós aqui esgotamos... Só não falamos da liderança invicta do Palmeiras, né, que é muito importante ser salientada, que em todos os males sempre existe a bonança, né? Grande Filipão, Dióstenes gremistas. Dióstenes gremistas, então. Mas a gente, no futebol também se vê esse problema. A desconexão. E ao mesmo tempo também se vê nas torcidas uma reação para querer alguma coisa diferente. É o caso, várias torcidas. As torcidas organizadas, elas sempre foram identificadas com racismo, com machismo, com disposição para briga. E, no entanto, surge exatamente nesse mundo torcidas organizadas que progressistas, são progressistas. Aí temos por comunas, no Brasil inteiro já está surgindo esse fenômeno. Como é que você vê essa? Não, é muito curioso. O futebol, evidentemente, é uma das grandes expressões culturais, né? Você pode falar o que quiser. Eu, como adoro futebol, eu vou no estádio de futebol fora do Brasil e no Brasil, e o contraste é tremendo, né? Porque até pouco tempo atrás, né, a nossa identificação como futebol, pro bem e pro mal, né? Porque ele é eu vejo comportamentos no estádio de futebol no Brasil que eu não vejo em lugar nenhum do mundo, pro mal, né? E isso não é pessoas, né, altos, né? As pessoas entram no estádio de futebol e se acham no direito de falar o que quiserem, o que vem à mente. Então é uma coisa chocante. Os meus filhos vêm aqui, quando a gente vai no jogo de futebol, o pessoal fica, né, porque eles falam português fluentemente, entendem tudo, mas eles não faz parte da vida dele o comportamento que eles veem, né? Agressividade, racismo, de tudo, né? Ficou muito óbvio também com a Copa Feminina aí, né? A misoginia, né? As meninas aí que não têm apoio nenhum. A Marta marcou o gol, se transformou na artilheira de todas as Copas do Mundo. É uma mulher brasileira de Alagoas, né, que se transformou na maior artilheira de todas as Copas, masculina e feminina. O time que tem a Formiga jogou 7 Copas do Mundo. Isso não existe. O recordista masculino são 5 Copas, o goleiro mexicano lá. Enfim, as meninas perderam o jogo ontem. Nossa, os comentários absurdos, umas coisas de... Não tem apoio nenhum. Não tem uma infraestrutura, não tem, né, o ganho, uma fração ínfima do ganho dos jogadores, né, do time masculino. E chegaram onde chegaram, numa preparação que, né, a CBF não estava nem aí para o que ela ofereceu. O próprio técnico, um cara que no futebol masculino não tem lugar em lugar nenhum, né? Porque não é uma técnica, está cheio de técnica de futebol, né, brasileira aí, cheio de jogadoras que já jogaram e poderiam estar lá como técnicas. Enfim, você vê o futebol uma projeção do ethos nacional.
Por isso que eu gosto muito de ir no campo de futebol, porque me dá o termômetro do Brasil. Então eu estava lá no jogo final do Palmeiras, no final do campeonato, quando o nosso presidente lá foi lá e se vendeu para a torcida como sendo palmeirense, né? Porque ele pode até ser palmeirense, mas ele também torce para o Flamengo, para o Botafogo, para o Inter. Ele põe a camisa que derem na mão dele, ele põe. E o estádio, 60% do estádio, teve gente que vaiou como eu, mas muita gente gritando mito, entrando em... Parecia um troço, um ato religioso, parecia um troço dessas igrejas, né? O cara entrando em transe. Teve amigo meu, que estava com a mulher lá, amigo de muitos anos, que foi embora. Palmeirense de roxo, imagina, você está celebrando o título, né? O título nacional. O cara no meio tempo foi embora, a mulher não aguentou. A mulher se sentiu tão oprimida por aquela loucura, né? Parecia uma manada no estádio de Berlim. O cara foi embora. Eu fiquei chocado, eu fiquei até o final. Mas para mim foi de uma tristeza, porque não era isso, né? 40% do estádio vaiou, mas a maioria estava lá. Agora, eu imagino que essas pessoas estão pensando agora, depois desses 5 meses, 6 meses de devastação, as pessoas que pensam, né? E aí, cadê o tal do mito? Mito do quê? Você vê, até o uso da palavra é impróprio aqui. Né? O cara virou um mito do quê? Né? Então, o futebol, para mim, ele é um termômetro muito bom do que se passa aqui no Brasil. Né? Foi nas diretas, né? Quando os jogadores de futebol se engajaram, o Sócrates, a democracia corintiana, que tem que ser louvada, né? Eu sou palmeirense, mas eu admirava profundamente tudo aquilo que aconteceu. Osmar Santos, que era o narrador das diretas, né? Então, o que me assusta é a desconexão, que a seleção brasileira, para mim, era um ícone, né? Você viu o Rivelino jogar... Pátria em chuteiro. Não, era uma coisa de louco. Mesmo na época da ditadura, a gente era contra a ditadura, a própria Dilma falou isso, mas a gente torcia para a seleção, porque era o que tinha. Era o que sobrava de manifestação da nossa cultura, né? E eu vi nesses jogos que eu assisti nos Estados Unidos, que começou a ter aqui a Copa América, uma desconexão brutal. A seleção foi vaiada. É verdade. A seleção foi vaiada como eu não me lembro de ter visto ela ser vaiada. Bem observado isso. Eu me lembro da seleção ser vaiada em 69, antes de ir para a Copa, depois das eliminatórias, eu me lembro. Eu me lembro dela ser vaiada nos anos 80, que eu fui no jogo aqui. Né? Mas do que aconteceu no jogo em São Paulo, no primeiro jogo contra a Bolívia, e o que aconteceu depois no jogo da Venezuela, quando empatou, foi incrível. É uma desconexão. Primeiro que o ingresso é extremamente caro, então quem vai lá nem conhece futebol, né? R$400 para entrar num jogo desse, né? O que se depreende dessa... E as pessoas, eu no Twitter torcendo pelo Brasil, não agora, mas anteriormente na Copa, e as pessoas me criticando porque eu estava torcendo pelo Brasil. Eu falei, como tu me critica? Por quê? Eu torço pro Brasil desde 66. Desde que eu me lembro por gente, eu tinha 6 anos, eu torci pela seleção em 66, pelo rádio. Eu não vou torcer agora por quê? Só que eu sinto essa desconexão com a camisa, com o símbolo. Tanto é que a seleção, não sei se vocês repararam, jogou de branco o primeiro jogo. O Brasil não jogava de branco desde os anos 50. Desde 54. Sendo que eu me lembro da Copa de 54 que o Brasil não joga de branco. Disseram que foi para homenagear o centenário. Exatamente. Eu não compro essa ideia. Eu acho que foi para não ser vaiado. Porque eles ficaram com medo da repercussão da camisa verde e amarela. Eu tenho um casaco que eu viajo sempre com ele, que é o casaco que eu usei na demonstração da Copa, que é verde, escrito Brasil em amarelo atrás. Eu vim com ele no avião agora. Pessoas aqui que eu conheço, muito meus amigos, falaram, cuidado para usar esse casaco no avião ou para andar em São Paulo. Eu falei, por quê? Não, porque você vai ser associado com a direita, porque você está usando as cores do Brasil. Eu falei, eu uso esse casaco, como eu usei esse casaco, essa camisa da seleção, desde que eu sou moleque. Eu não perdi a minha conexão com os símbolos nacionais porque a direita sequestrou esses símbolos. E eles precisam ser recuperados. Claro, e eu uso ele em todos os momentos. Então eu vim com o casaco. Né? Inclusive esse casaco é sensacional porque eu entrava no Itaquerão. No Itaquerão você não pode entrar de verde. No estádio do Corinthians, nada de verde pode entrar. E na semana que antecedeu a Copa do Mundo, nós criamos um laboratório no estacionamento interno do estádio, do Corinthians. Só que eu chegava na porta toda manhã de verde, que é o meu casaco. Nós criamos um laboratório para fazer o teste do chute no estádio da demonstração na Copa.
Desculpe, na Copa. E o meu maior prazer, que era uma tensão medonha, era toda manhã chegar o segurança, doutor, só sabe, não pode entrar. Falar, não, veja, Brasil. Só que quando eu entrava, eu tirava o casaco, invertia, punha no avesso, que não dá para ler, e ficava de verde inteiro. Sou o único ser humano que andou de verde pelas dependências do Itaquerão e tirei foto. Eu tenho provas que eu posso um dia publicar, entendeu? Que foi o auge da minha carreira, né? Porque o presidente do Corinthians, o André Sanches, aparecia e falava, doutor, você sabe que não pode. Eu falei, não, mas é pelo Brasil, entendeu? Então. Mas agora, então, você está vendo que... Não, eu vejo isso em várias pessoas que deixaram de usar a camiseta. Raiva, um ódio, o que está... As pessoas torcendo por Uruguai na Copa América. Um amigo meu, de infância, falando, não, vou torcer por Uruguai. Ou gente no Twitter falando, não, eu não torço pela seleção. Eu falei, como? Por quê? Não que eu tenha nenhuma simpatia pelo Tite ou por nenhum jogador lá, mas não é isso. Se eu vou deixar de torcer pelas meninas da seleção brasileira, o time de vôlei do Brasil, a seleção brasileira, porque a camisa amarela e verde foi usada, né, para as manifestações absurdas que nós vimos, aí eu não tenho mesmo nenhuma conexão, né? Esse é um aprendizado que os movimentos populares, os grupos de esquerda também precisam ter, né? Eu acho. Devem trabalhar para recuperar. Sem dúvida nenhuma, porque a bandeira não é só deles, a bandeira é nossa também. O hino nacional. Eu tenho um orgulho profundo. Quando eu fui dar a minha palestra no Simpósio Nobel, né, que eu não sei quantos brasileiros fizeram isso, mas eu fui, em 2011, que eu vi a bandeira do Brasil lá do lado do meu nome, foi uma das maiores emoções da minha vida. Né? Eu moro nos Estados Unidos há 31 anos. Só que ali eu estava falando para o comitê do Prêmio Nobel. E os caras me apresentaram como brasileiro. Desde quando eu ia negar? Como é que eu ia simplesmente esquecer isso? Se você esquecer ou ignorar de onde você veio, você nunca vai defender o lugar de onde você veio. E eu acho que essa é a premissa central de todo o nosso problema. Né? Então, você me perguntou o que você fala para os jovens, para os pais, para os meninos que estão lá fora, que não têm como voltar. Lutem. Continuem protestando. Continuem tentando ouvir, fazer sua voz ser ouvida. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Se a gente quer manter essa identidade que pouca, mas que ainda existe, né, de algo que nos une chamado Brasil, não tem outra saída. Porque os caras não vão entregar de mão beijada. Já está óbvio. O próprio potencial, a gente antes dessa conversa tinha o rumor que ia ser adiada a reunião do Supremo Tribunal Federal amanhã para discutir o habeas corpus do Lula. Se isso acontecer, ou já aconteceu, é prova cabal. Né? Se a gente não continuar se manifestando, a gente nunca vai ser ouvido. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem para os cientistas jovens brasileiros. Se tiver que ficar no exterior por um tempo, fique, se capacite, volte. Eu voltei. Eu fui embora numa das maiores crises econômicas do Brasil, em 88. Em 2002 eu estava de volta. E estou aqui fazendo tudo que eu tentei fazer, com todos os percalços, mas estou aqui. Né? Então, a ciência nos permite essas alternativas, porque a ciência é global. A ciência não tem fronteiras de verdade. Né? Você faz algo aqui no Brasil, num estádio de futebol, uns caras na África, né, veem você e querem fazer. Os caras na Austrália, não interessa. Para nós, cientistas, o mundo é um só. Né? O planeta é um só e a espécie é uma só. Então, eu acho que esse exemplo da ciência, essa dinâmica da ciência, tem outros problemas com a ciência, mas essa dinâmica humanística e global da ciência, ela é um bom exemplo que deveria ser mais estudado e implementado do ponto de vista político e econômico também, né? Então, por isso que eu digo para eles, não desistam. Se é isso que você quer, se você nasceu para ser cientista, você tem que ir até o fim, né? Não vão ser esses indivíduos que vão impedir que vocês persigam os seus sonhos, né? Porque senão é o fim não só do país, é o fim de cada um de nós, né? Muito obrigado. A gente conversou aqui com o cientista Miguel Nicoleles, tivemos ao longo de toda a conversa uma pequena
pequena assembleia aqui, o pessoal comentando, discordando entre si, fazendo propostas. Acho que foi muito bacana aí a participação de todos. O Miguel pode, a qualquer momento, também rever se estiverem no esses YouTube, comentários aí feitos aqui pelos nossos internautas. Lembramos que todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo. É só você colocar no YouTube lá, Tutameia TV, e chega lá no Jornalismo dos Tutas. Também fica disponível no nosso site, tutameia.jor.br. Mas antes de a gente dar o tchauzinho, como sempre, a gente convida o nosso entrevistado, convida o Nicoleles a dar a sua mensagem final aí ao nosso público. Não, eu queria agradecer vocês de novo, né? Como eu disse, é a terceira vez que eu falo com vocês, eu sinto quase que eu faço um relatório, né? Eu venho aqui, passo meses fora e volto a fazer o relatório, mas é um prazer, foi um prazer como sempre é. E como eu falei, eu tenho 58 anos, eu estou há 31 anos fora do Brasil e eu nunca me senti mais brasileiro do que agora. Nunca. Eu acho que é nesses momentos de dificuldade, de dureza, que a gente descobre o que é realmente essencial na vida de cada um de nós. E para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil é algo que faz parte do core, do centro da minha existência. Como ser humano, como profissional, como cientista, como humanista, né? E eu acredito no Brasil, eu tenho uma empatia de um amor pessoal, como se fosse uma pessoa, como um ser humano, mas eu acredito que enquanto nós não acreditarmos e tivermos plena ciência do que nós queremos enquanto nação, e um projeto para essa nação, evidentemente, um projeto multifacetado, multidimensional, inclusivo, né? Vai ser muito difícil sair de crises como essa. Então é preciso começar do começo. É preciso encontrar o fio da meada, que para mim é a única saída, é uma saída estrutural, a longo prazo, estratégica, como você falou, que una vários setores, todos os setores que acreditam na democracia e acreditam nesse país, não interessa que partido, de que, né? Para tentar achar uma forma de construir um país e uma sociedade que não seja mais tão vulnerável aos Savonarolas do universo. Miguel, muito obrigada. Bom, já está convidado para a próxima entrevista aqui. O próximo relatório. O próximo relatório, uma próxima conversa. E a gente agradece muito quem nos acompanhou, né? É bom que esses relatórios sempre são cheios de conquistas aí, que também trazem. É bom lembrar isso, que essas conquistas do Miguel, dos projetos científicos, também traz orgulho para todos os brasileiros, né? Ver como a ciência brasileira pode obter conquistas quando incentivada, protegida, acolhida, né? Coisa que não estamos vendo acontecer nesse momento. Mas é isso, muito obrigado, Miguel. Obrigado. E agradecer a você. Tchauzinho.